Esse podcast é produzido por Abrace Ponto Digital. Tricô de Paz. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz. Esse podcast tão bonito, tão fofinho, que agora tem o quê? A gente tá com a formação completa, gente. É só meter o Megazord agora que o Dylion tá bolado, minha gente. Meu nome é Thiago Queiroz e esse vai ser o especial de Dia dos Pais. Aqui é Victor Urives e, gente, é muito empolgante ter um quinteto aqui pronto pra responder perguntas. Aqui é Thiago Berto e vamos lá, cara. Agora é a melhor formação. Tamo pronto já. Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs. Aqui é Tadeu França, ansioso por esse encontro com o meu Ranger Verde predileto. Agora calma, gente, calma. Calma, Samuel, meu querido, que toque a flautinha. Estamos trazendo agora ele, o nosso amor, Fred Matos. Bem-vindo de volta, meu querido. Aê. Feliz de estar aqui. Prazer, Fred Matos, psicólogo clínico e participante fixo variável aqui desse honrado podcast. Rapaz, hoje não tem Rita Repulsa, não tem Lord Zed pra nos fuder, rapaz. Nada poderá nos deter. Ai, meu Deus do céu. Assim, como todo episódio do Power Rangers, a gente acaba tomando pau daqueles bonecos de argila pra depois a gente perceber que poderia todo mundo ficar gigante e acabar com a briga, né? Mas vamos lá, a gente não vai cometer esse erro e a gente vai fazer um episódio especialíssimo de Dia dos Pais, como a gente sempre faz todo ano. E dessa vez, pela primeira vez, a gente tem um convidado que é, né, elenco fixo, convidado que tá sempre aqui, que é o nosso amigo Fred. Caso você esteja realmente perdido, seja ouvinte novo, a gente até releva, mas se você é das antigas e não sabe quem é o Fred Matos, você tá em maus lençóis, cara. Herege. Você tá perdendo muita coisa. Não, tem que ir no médico, porque... Pulou episódio pra caramba, hein? Herege, Judas. Pulou que uns Tomara que 10 é pulado. episódios já do Tricô, né? Porque o cara, pra não pegar um Fred aqui, pelo amor de Deus. Então, se apresente aí, Fred. Quem tu és na fila do pão e a gente vai em frente. Deus. Eu sou um ser humano falível. Sou psicólogo clínico. Sou pai da Nina e metido a escrever os negócios e fazer uns vídeos na internet. E também E uns humilde, podcasts, né? também. E humilde também, né? Eu ainda resisto a essa ideia de que o meu podcast é um podcast, mas eu sou um podcaster. Não, então, gente, se vocês não sabem, o Fred lançou recentemente, a gente avisou aqui também, mas é sempre bom reforçar logo de cara, o Fred lançou finalmente um podcast que ele ainda não acha que é podcast, mas sai toda semana, é em áudio, então tem que ser um podcast. É o Reflexões Contemplativas, um podcast que vai te ajudar a ficar com a mente mais limpa, cara. E é uma delícia. Imagina você ficar ali toda semana ouvindo, fechar os olhinhos e ouvir o Fred falando no seu ouvido. Tem experiência melhor? Não tem. Eu pagaria por isso e ele tá fazendo de graça. Eu imaginei aqui, já veio aquela musiquinha de fundo. Continua, senão eu vou me perder aqui. Mas conta um pouquinho desse teu projeto. Acho que é o seu projeto mais recente, né, Fred? Conta um pouco aí pra gente já dar a partida na pauta. Eu comecei a confabular essa ideia na praia porque eu tava lendo uns livros e eu falei assim, nossa, eu nunca consegui, acho que, expressar ininterruptamente para o público algumas ideias centrais, quase como se fosse um pouco, talvez a minha visão de mundo, de mente, de vida, de dilemas da existência. E eu já fiz isso de muitas formas, né? Então, escrevendo em blog, escrevendo como colaborador de sites, com temáticas específicas, como, por exemplo, Papo de Homem, fazendo vídeo no YouTube, participando de podcasts e entrevistas, escrevendo em livro, mas acho que eu nunca tinha feito um compilado de temáticas que me ajudassem a escrever, a colocar para fora ideias gerais sobre a vida.
E aí eu pensei que talvez fazendo isso em áudio, meio que começo, meio e fim, algo curto, nada muito, né, extenso, talvez fosse interessante. E aí eu pensei em fazer isso no Instagram, né, como se fosse um IGTV, que a pessoa pudesse ver e respirar junto na hora que ela tá vendo o vídeo. Aí quando me ocorreu essa ideia de colocar em plataformas de podcast, aí você, Thiago, me avisou que isso era um podcast, e aí a partir desse momento virou um podcast, porque até então seriam só áudios em formato de, enfim, áudio. Então era isso que era na minha cabeça. Então são, na verdade, reflexões, são meio que brisas em forma de áudio e virou reflexões contemplativas, e é isso que Cara, e tá muito bom. E tá muito bom mesmo, parabéns. Eu tô curtindo demais. Que bom, fico feliz. E eu sei que tem um monte de gente também que ouve a gente, que já tá ouvindo também, já comentaram comigo, o pessoal curte demais. Volta e meia pipoca um episódio seu lá no chat de apoiadores, então, pô, tá muito legal, cara, parabéns. Fico feliz, não sei como eu consegui tempo pra isso, mas funcionou. É verdade. E isso, inclusive, está linkado com a nossa temática de hoje, né? A gente está aqui justamente para falar sobre como que tem sido esse 1 ano e meio, vamos dizer aí mais ou menos 1 ano e meio de pandemia, como que isso impactou a gente enquanto pai, enquanto homem. Eu sei que aqui a gente tem vivências bastante diferentes com relação ao que aconteceu na pandemia. A gente tem, vou fazer um resumo aqui, né? A gente tem o Humberto, por exemplo, que trabalhava fora, não ficou em casa e que depois saiu e ficou sem emprego. A gente tem também o Tadeu, que trabalha fora. A gente tem o Vitor, que, sei lá, acho que malha e faz jejum intermitente. O Vitor é que nem o Chandler, eu não sei o que ele faz. Mas jejum intermitente, porque eu aceito a ciência. Então tá bom. E temos eu posso ser preguiçoso, ter buscado pouco no início, sim, confesso com vocês, tá errado nesse ponto, mas uma vez aprendido, a gente executa. Tá bom, perfeitamente. A gente tem, por exemplo, o Fred, que inclusive se mudou de onde ele morava para outro lugar, aproveitando essa, vamos dizer assim, essa brecha que aconteceu. Ilha e eu Bela, que tô... né? Então eu tive 2 paradas já, né? Então eu tive a casa dos sogros e agora Ilha Bela. Já temos uma amizade sincera com casa na praia, galera. Fica essa coisa pronta não é já aí pra tão... gente. Por que você acha que a gente tá tratando ele tão bem? Mentira, não é não. E temos também eu que fiquei em home office esse tempo todo aí também. Então... queria ouvir de vocês aí, como é que tem sido esse tempo pra vocês aí? Não vem falar com papo de, vamos tirar um aprendizado, porque foi tudo muito bom, e não sei o quê. Sem esse papo reme-reme aí não, que era a realidade. Já começo logo, pra mim foi puro caos, dedo no cu, gritaria. Porque, vamos lá, partindo da minha total experiência. Começo de 2020 foi, essa porra não vai chegar nem aqui não, cara. Tipo, não era uma negação do vírus. Era o que eu tava esperando que acontecesse, como a gente tinha experiências acontecidas de outros casos, né? Tinha H1N1, gripe aviária, SARS, né? Que não é a SARS-CoV-2, né? Que é o caso da Covid-19, é a outra SARS lá, né, que ocorreu no Oriente Médio. E, tipo, eu lembro de coisas que chegaram aqui. A gripe aviária chegou aqui, a H1N1 chegou aqui, mas não chegou numa proporção assim, tipo... Algum de vocês ficou preocupado com uma dessas assim? Tipo, caralho, fudeu! A do passado? Não. Não. Eu fiquei tipo, pô, beleza. Zero preocupação. Não, a primeira não preocupação que eu tinha, irmão, eu não saio do Brasil, eu não encontro pessoas que saem do Brasil com frequência, então foda-se. Uhum. Então a minha cabeça no começo era tipo, meu irmão, daqui a um mês a gente não tá nenhuma falando sobre essa porra. E aí eu não sei se pra vocês foi isso, desculpa interromper, aquele fatídico vídeo que depois foi usado indevidamente do Drauzio Varela, porque eu tava assim, o que o Drauzio falar, eu tô aceitando. Então, quando ele falou, não sei o que lá, o negócio, sigam a vida, eu falei, sigam a vida. E aí eu fiquei muito mais tranquilo, né? Porque ele tinha informações parciais do que tinha acontecido e até aquele momento parecia ser... Até aquele momento, informações parciais, basicamente o mundo inteiro tinha. Informações parciais. É que eu tinha, por exemplo... o foco do bagulho lá na China sabia exatamente o que estava acontecendo. É que, por exemplo, eu tinha ouvido na metade de janeiro uma pessoa que eu atendo, que viajava muito pra China,
tendo que cancelar várias reuniões que ele tinha lá. Foi a primeira vez que eu honestamente ouvi Covid. Eu falei, e eu pensei a mesma coisa, históricos assim, aquilo me soou longe. Eu falei, bom, aquilo vai surgir lá, já vai acabar lá, tipo, eles são eficientes, eu pensei. E de repente começou aquela coisa galopante, até que estourou na Itália foi... Eu não sei vocês, mas eu tinha uma percepção sobre barreiras sanitárias em países que simplesmente não existem. Eu também. Eu tinha uma percepção de que, não, irmão, primeiro apocalipse zumbi. Não vai acontecer não, irmão, porque o primeiro zumbi que aparecer, o nego já vai tacar porra de uma bomba na porra da cidade, vai destruir a cidade inteira, acabou, não tem mais zumbi. Porra nenhuma, meu irmão. Vai ter zumbi aparecendo em 300 países diferentes, tu vai falar, fodeu, vou tacar uma bomba, vou ter que matar o planeta todo, entendeu? Não tem, os caras não tem barreira sanitária, os caras, pra fechar um país... É um caralho, não vamos fechar não, porque não sei o quê. Óbvio, né? Não é uma decisão das mais tranquilas você chegar e falar, vou fechar a fronteira do meu país. Não é uma decisão que você, como governante, deve ser, não é de boa, vou fechar agora, foda-se. Não, porra, você tem os eventos, você tem toda uma pressão de lobbies dentro do governo, né? A galera que faz lobby pro turismo, a galera que faz lobby pro não sei o quê. Deve ser uma merda. Mas eu tava assim, não, cara, essa porra não vai chegar aqui porque... Cara, olha só, mesmo no governo Bolsonaro, eu tava pensando o quê? Não, o governo Bolsonaro, mas porra, deve ter médico nessa porra, né? Deve ter infectologista trabalhando nessa caralha, mano. Alguém deve estar trabalhando nessa porra pra chegar lá nesse imbecil e falar, fecha essa porra que vai dar merda, entendeu? Eles tendo informação. Porra nenhuma, meu irmão. Os caras chegaram aqui, sei lá, digamos que eu não sei qual foi o primeiro, né? Mas digamos que aquele senhor que foi pra Itália e chegou aqui, né? Tenha sido o primeiro caso brasileiro. Porra, que tipo de monitoramento fizeram com esse cara? Com as pessoas que ele teve contato? Porque depois o bagulho espalhou que nem restinho de pólvora, cara. E com as outras pessoas, sabendo que o bagulho tava acontecendo, qual foi o que eles fizeram com quem tava vindo da China? Ou com quem tava indo pra China? Será que... Eu não saio do país, então tô cagando. Mas será que pras pessoas que têm esse trânsito com frequência, né? Alguém do governo deve ter alguma noção de quantas pessoas saem do país indo pro centro do furacão pra chegar pra essas pessoas e falar, olha só, tá dando merda nesse país aí que você tá indo. É que nesse caso, eu acho que quando a coisa é rastreada, o vírus tá 5 passos à frente já, né? Então não é uma coisa tão simples. Mesmo na coisa da Itália, a gente não tinha entendimento que na Itália a coisa já... Quando estourou, a coisa já tava estourando passo à frente, é difícil. Eu não vi, acho que não é nem só isso, em país nenhum, né, cara? Não, porque assim, acho que além disso também existe o ineditismo da situação. Ninguém nunca passou por isso, né? E veio junto com essa informação inicial de que, olha, a gente de fato no início, a gente tinha essa percepção. Mas é uma gripezinha. Mais ou menos, que tem um protocolo pra essa porra, né, cara? Calma, cara, calma. No protocolo vai ter agora que teve isso. A gente vai aprender com isso. Protocolo. Não existe protocolo pra algo que nunca aconteceu. Não, olha só. Mas protocolo pra pandemia, uma pandemia imaginária, já existe na OMS desde a SARS. Ótimo. Mas ninguém segue. O protocolo já existe. O que os países têm que fazer? Não. O protocolo já existe na época da SARS, antes, na verdade, a OMS já está avisando a China e aos países ali, inclusive o Brasil também tem notificação disso, de consumo de animais, se eu não me engano, selvagens, né? Não tratados em cativeiro, não criados em cativeiro. Mas os países todos de terceiro mundo deve ter notificação dessas porra, entendeu? Nunca ouviu falar que a galera come capivara aqui no Brasil? Sim, mas ainda assim, cara, é uma coisa que é inédita. Sim, isso, né? Então, assim, entendo. Veio junto também aquela informação de que, olha, isso daqui é um negócio que... E eu lembro muito bem disso, de que tinha no início aquela percepção de que, olha, isso aqui é uma gripe que vai pegar mais ou menos os adultos, não vai dar nada com criança, mas, poxa, as pessoas mais velhas podem morrer, tem uma letalidade alta. Então, eu lembro que toda a conversa no início de pandemia era essa, não, vamos ficar em casa pra gente proteger aqueles que nós amamos e tudo mais. Ninguém nunca imaginou que ia dar isso. E a gente achava que em países tropicais, mais quentes, talvez também não pegasse isso. muito.
Pois é, então assim, é completamente diferente e eu sei que hoje a gente tem uma percepção diferente e mesmo com esse aprendizado, a gente não tá bem das pernas não. A própria Tami aqui falou no chat quem tá acompanhando a gente ao vivo aqui, que o monitoramento do Brasil foi 0 e continua sendo. A gente tá vivendo aí a variante Delta batendo aí e tipo, tá indo, o bagulho tá indo louco. Então assim, a gente tá tendo que tipo convencer as pessoas a tomar vacina, entendeu? Então assim, a gente tá muito além de protocolo de pandemia, cara. A gente tá na lama. Agora, vendo tudo isso que está acontecendo, eu queria muito tentar entender como é que foi esse processo para vocês, porque para mim, esse momento assim de isolamento, vamos colocar assim, para quem não sabe, né, a gente continua isolado também, eu continuo trabalhando de home office, as crianças continuam estudando no modo online, a gente não está mandando, por mais que agora, depois das férias de julho, a escola deles vá voltar a funcionar no presencial todos os dias, e eu, sinceramente, ainda não sei como é que vai funcionar essa coisa do online com, sei lá, 90% dos alunos indo para lá presencial e só os meus filhos ficando. Acho que só os meus filhos vão ficar, porque eu acho que ninguém mais, todo mundo vai mandar. E eu, sinceramente, não me sinto seguro para mandar, até por causa da chegada da Cora. Cora vai ser um recém-nascido e a gente decidiu que a gente faria mais esse movimento de cuidado. E uma pergunta, a Anne foi vacinada? Porque tem uma parada da mãe conseguir passar alguma imunidade pro bebê. Tem uma parada de conseguir alguma coisa, mas que a gente não sabe, né? Então, no fim das contas, a gente acha melhor não. Informações do que eu. Não, ela já foi vacinada. Ela, inclusive, ontem ou anteontem, ela tomou a segunda dose. Então, processo jacaré já tá em todo vapor. Mas ainda assim, a gente não se sente, justamente por causa a gente não se sente seguro por causa da Cora. Mas uma das coisas que, para além das coisas bacanas de estar em casa pela primeira vez na vida com os meus filhos, ao mesmo tempo que é desesperador, é cansativo pra diabo, é aquela coisa que você não sabe o que fazer, você não dá conta de nada, a casa fica suja porque você tá exausto, e aí a criança às vezes vai dormir sem tomar banho porque você não consegue mais ter força para fazer os negócios. Mas uma das coisas que mais tem batido hoje, especificamente em mim, é essa saudade do tempo comigo mesmo. Eu tinha poucos momentos de tempo comigo mesmo que eram basicamente esses momentos de contemplação, que eram a ida pro trabalho. Então, a Anne, por exemplo, quando ela saía de casa para fazer alguma coisa, a hora do almoço, era aquele momento que eu ficava sozinho com os meus pensamentos, e essa sensação de não conseguir estar sozinho com os meus pensamentos, que isso só acontece hoje quando eu tomo banho. Isso é um pouco angustiante para mim, sabe? Que tem pesado cada vez mais. Eu não posso nem trancar a porta. Do banheiro? Não pode. Não, tudo bem, eu também não tranco, mas assim, pelo menos é um momento que... Mas isso é engraçado. Mas é um momento que você não tem ninguém ali. Não, mas tudo bem, mas assim, você vai estar tomando banho, a não ser que você todo dia tome banho com alguém, você vai ter o seu momento ali de estar sozinho com seus pensamentos. Não tomo banho com alguém, mas eu tomo banho com, tipo, entra e sai de pessoas, assim, tipo, não tem como eu pensar em nada quando você tá sempre... Você também tem 50 pessoas morando na tua casa, você não pode reclamar. Você não tem lugar de fala pra reclamar disso, não. Não, são bastante pessoas. Mas são basicamente as crianças, óbvio, né? Não são os adultos que ficam entrando e saindo do banheiro, são as crianças. Eu não sei vocês, assim, em termos de personalidade, mas em mim, naquele março do ano passado, foi ativado um modo sobrevivência, assim, muito maluco, né? Então, meio que eu imediatamente me tranquei em casa com a Juliana, com a Nina, e retrospectivamente olhando, eu entrei no modo sobrevivência paranoico, assim, que talvez no começo fosse até justificado, mas eu me vejo ainda tendo esses resquícios. Durante praticamente esse tempo todo, o meu pesadelo era sonhar que, de repente, no sonho eu me dava conta de que a pessoa estava sem máscara e eu começava a ficar numa aflição, numa angústia, assim, muito grande, e eu acordava assustado, assim. Foi um sonho recorrente, assim, muito, mesmo, assim, porque, basicamente, eu não saía de casa. No começo eu fui ainda fazer compras, depois eu comecei a pedir tudo online e ficamos entrincheirados completamente. Você perde as conexões, as visitas, as convivências, então isso também foi muito difícil. Então rolou choro, rolou ranger de dentes, assim. E todo aquele estado de tensão, eu fui me dar conta lá para setembro, outubro, o quão tenso eu estava.
E no meu caso, surgiu uma demanda que na minha cabeça era inesperada, assim, de pessoas retomando terapias, querendo, e assim, e eu não conseguia dizer não, assim. Então eu me lembro de estar atendendo em horários muito, muito, muito malucos, assim, a agenda, assim, e eu com aquela culpa misturada com um instinto de salvar a humanidade. Então, em outubro eu me percebi num estado de exaustão, assim, que eu nunca tive na vida, com uma sensação de que eu estava doente, que eu ia ter um treco no coração, e aí eu falei, eu preciso parar para tirar pelo menos 15 dias de férias e rever o que está acontecendo e dar uma pausa em tudo isso para poder ver como é que as coisas estão. Então foi assim, bem difícil. Eu cheguei num nível de cansaço que eu não me dei conta que eu estava, porque eu parei de fazer atividade física, não que eu fosse o atletinha, mas eu tava, a única fase na minha vida que eu já vinha fazendo 1 ano de escalada, então a única vez da minha vida que eu fiz de fato atividade física regular. De repente você tem que interromper tudo, aí você fica preso, você fica tenso, uma mistura de um monte de coisas, vendo e ouvindo os relatos das pessoas, porque no consultório só se falava disso, então você está ouvindo uma coisa das pessoas que você próprio está passando, então a identificação é imediata, então foi muita história difícil. Então foi psicologicamente denso, assim, principalmente nos 6 primeiros meses. Cara, eu fico imaginando como é que você tem que estar bem para tentar ajudar as outras pessoas, e você já não tá bem há um tempo, né? Mas enfim, é uma loucura. Fala aí, Tadeu, o que você fala. O famoso quem cuida de quem cuida, né? E aqui eu tive uma percepção bizarra da pandemia, no sentido assim, quando ela atingiu, porque até então Deus sempre foi brasileiro, né? Então, aqui não tem furacão, aqui não tem terremoto, aqui não tem as coisas que tem em outros países, aquelas catástrofes naturais, né, e tal. A gente sempre ficou, beleza. E essa, ela... Mas não precisa de catástrofe natural, né? Tem o outros presidente problemas. Que a gente tem. Exato. E aí a gente começou eu, por exemplo, perceber o quanto isso estava grave quando começou a interferir, que é o famoso complexo ali da classe média, né, que toda tragédia só importa quando bate em nossa porta. Então, quando eu me vi no meu trabalho para não ser mandado embora, eu aceitei uma condição de, tipo, descer um cargo, que eu tinha acabado de ser promovido há 1 mês. Aí vem aquela bagunça, você fala, mano, e agora? Mas não pode ficar desempregado, porque, né, tá parado e tal. Nessa, eu comecei a entrar numa conexão comigo, assim, tipo, de pessoa, e não sei se vocês sabem, mas até fevereiro de 2020, este que vos fala era uma pessoa careca. Eu raspava o cabelo na Gillette no banho. E aí, assim, eu já tava em contato com a minha negritude, uma coisa assim, tipo, tentando sair e tal. E a pandemia, essa coisa de ficar em casa, de não ter que se apresentar, né, não ter que sair na rua, eu ia falar, vou deixar pra ver qual é que é. Tô em casa mesmo, tô aqui, trabalhando em casa, vamos deixar. E isso me deu uma força, assim, o processo da transição capilar, me deu uma força bizarra, como eu, assim, como ser humano, de descoberta de quem eu sou, de me conectar com origem, com tudo aquilo que a pandemia falou assim, ó, se vira, fica aí dentro e se conecta com outras coisas, tenta descobrir outras coisas novas. Aí eu fui pra coisa do cabelo e tipo, mano, processo vagaroso, com paciência, não tava fazendo nada, tô trancado, deixa crescer. Aí na fase que ele ainda não tá grande, então que ele tá feinho ali, que tá sem formato, com as entradas, aí põe remédio, aí passa shampoo, aí cuida. E toda essa coisa de, né, vindo junto com a paternidade, eu tinha um filho, né, um só. Até que, assim, aconteceu o cabelo, aconteceu tipo assim, a borboleta saiu do casulo ali e virou outra coisa, tipo, uma baita metamorfose. Todas as pessoas, tipo assim, o choque das pessoas ao me verem, que me conheciam há muito tempo, tanto no serviço, os amigos, que me conheciam há tanto tempo careca, que eu raspei desde os 8 anos, 24 anos raspando.
Caramba, bicho. E aí, justamente por conta do racismo mesmo, de esconder, sim. né, ou alisa ou raspa. É assim, menina alisa, menino raspa. E eu raspava. E aí, quando eu comecei, depois de letramento racial, você vai aceitando, aceitei, e tinha muita gente que, tipo, me viu, falou assim, ó, fechou, pandemia, se tranca, careca, do nada, tipo, primeiro retorno, não sei o que, presencial de alguma coisa, não sei o que. A pessoa falou assim, ó, mano, quem é esse maluco? É o Tadeu? É ele mesmo? Tá ligado? E é tipo, aí você lida com racismo, lida com piada, lida com as coisinhas que a gente tá, né, infelizmente, não tem que lidar, mas acaba lidando. E nessa, pra completar o tchagaragará da coisa, eu falei, vou me aventurar na internet, vou produzir umas paradas aqui. Aí você baixa um aplicativo de dancinha, começa a fazer dancinha pra tentar ocupar a cabeça. E aí você lembra que você tem 33 anos, aí você fala, caraca, tá, mas o que me resta? Tá, não tá rolando dancinha, vamos pensar em alguma coisa. Aí comecei a produzir conteúdo, aí comecei a traduzir em vídeos artísticos do cotidiano o que este barbudo o nosso Ranger Vermelho falava em seus vídeos, o que eu ouvia no podcast, tudo que eu aprendia sobre paternidade. Falei, vou produzir conteúdo de paternidade do meu jeitinho aqui. Fui crescendo, tá? Estamos aqui hoje, fui convidado por Thiago Queiroz a participar do podcast e tal. Então, tipo, aconteceram algumas coisas e, pra tampar a minha história, mais um filho prematuro, com 25 dias de UTI, com tudo aquilo que se pede. Então, assim, terapia? Estou fazendo, entendeu? Tá, necessário, tô fazendo, não teve como, olha, porque é emprego, é o individual, é a pessoa, é filho, é a família, é a casa, aí é isso. Olha só, você conseguiu tombar a cabeça do Fred de lado, que tá apoiando sua cabeça por um dedo, tipo assim, minha nossa. Então, assim, eu acho que você ganhou o troféu de mais coisas acontecendo durante a pandemia, cara. Acho que é isso. Nem o Vitor fazendo o jejum intermitente dele vai te bater. Eu tô pronto pro feedback, Fredão. Você tá gato, não que isso precise falar, mas... Gatíssimo. Gente. Mas assim, é incrível. Esses nascimentos em pandemia desafiadores, assim, gravidez, né? Thiago, tudo. Desafiador. Ainda com UTI, a Nina ficou 10 dias, você falou 25. Eu falei, nossa, por daí que eu tombei a cabeça pro lado, assim. Nossa. Difícil. Mas difícil pra caramba. Eu tava lendo ali o relato do Rodrigo. Eu não sei como é que foi pra vocês no começo da pandemia. Porque, peraí, assim, lê o que ele falou, né, cara? Você já vai... Então, mas eu vou explicar. Vai ser a mesma coisa. Vai lá. Que eu vou explicar, vai dar na mesma. Logo no começo, estamos bem, tá tudo bem, tem uma doença chegando aí, não sei o que, de repente, fudeu, parou tudo. Lockdown veio pro nosso vocabulário, né? A gente falou de fecha aqui, fecha ali e tal, e aí, eu não sei quanto tempo vocês ficaram em casa no começo. Eu fiquei em torno de 3 meses, sim, sem sair de casa de jeito nenhum. Isso empregado, né? Trabalhando, mas mesmo assim, recebendo, mas não saindo de casa. E todo mundo ficou nisso, né? Pelo menos todos os meus conhecidos. Então a gente se encontrava online pra bater um papo, se encontrava pra ver filme, debater filme, né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Encontrava com os amigos, jogava com os amigos online, né? Tinha mais tempo pra jogar com os amigos online, né? Aí brincava pra caramba com os filhos, dava pra brincar bastante, pra soltar uma energia e tal. E aí, cara, isso primeiro, assim, foi esfriando nessa coisa, tipo, acho que as pessoas estavam tão psicologicamente abaladas que se encontrar, mesmo que online com as pessoas, estava fazendo mal. Porque você queria não estar online, você queria estar presencialmente com as pessoas. Isso. E ainda tinha uma esperança de que fosse acabar. Que fosse acabar. E aí o bagulho, não. Tinha uma semi-empolgação. Mais um mês, mais 15 dias, mais não sei quanto, não. E aí você começa a perceber, daqui a 2 meses a gente tá junto. Os dias entrando em looping. Não, e você aí você começa a receber notificação de cancelamento dos casamentos dos seus amigos. Cancela os aniversários. E aí tudo vai cancelando. Os eventos que aí você esperando. Aí você tem que começar a tomar decisões que são meio... Eu na época, eu lembro que eu falei assim...
o consultório tinha feito um ano, assim, que tava lindo, bonitinho, ajeitado. De repente eu falei assim, eu fico com o consultório, não fico, desfaço, vai fazer um ano, então posso romper sem a multa, mantenho. Todo mundo dizendo, mantém, daqui a pouco volta, tal. E eu falei, eu conheço o brasileiro, a gente é mal gerido por um presidente maluco, incompetente. E eu falei, isso não vai seguir bem, assim. Então, aí eu tomei a decisão meio precoce. Nossa, mas depois de 3 meses você já fechou o consultório, você tá pessimista. Eu falei, olha, na minha conta eu tô fazendo que, na melhor das hipóteses, isso vai acabar em novembro. Eu lembro que eu falei isso pra Juliana. A Juliana falou, ai, credo, Fred, muito pessimismo. Eu falei assim, eu conheço as pessoas, eu conheço o nível de disciplina que a gente tem na vida cotidiana, esse lance de passar na frente na fila, nesse jeitinho brasileiro, a gente vai querer dar um paranauê no negócio e a doença não vai ser contida, a gente não vai dar conta de ficar 2, 3, 6 meses nisso, vai por mim. E aí eu tomei a decisão, depois eu tomei a decisão de ir para casa dos sogros, porque tinha mais espaço, mais logística, mais rede, e aí foi tocando mais a coisa. Mais pessoas até, né? Mais espaço, tudo. Você tem que tomar essas decisões sem saber os dados completos da realidade. Claro, claro. No começo da pandemia, o que foi me deixando muito pra baixo foram exatamente esses cancelamentos, entendeu? Porra, a gente, mesmo com 2020 sendo uma bosta, né, tendo começado bosta, a gente tava com planos, cara. Todo mundo tinha planos para as coisas melhorar. Ninguém tá aqui com plano pra coisa ficar ruim, entendeu? E aí, de repente, todos os seus planos foram por água abaixo e você fica, caralho, meu irmão, não tem um alívio, não tem um nada. E aí, depois desses 3 primeiros meses em casa, o governo decidiu reabrir parcialmente, né, as coisas. Poucas horas assim, poucas horas ali. E aí, você não vai recebendo notícia boa. Você fala, beleza, você vai pra rua. Porra, como é que você vai pra rua? Ah, não, vamos. Beleza, pelo menos eu vou de máscara. Também não deve ter muita gente indo pra rua. Então, vou pegar um ônibus bem vazio. E aí você vai vendo que nada disso tá certo. Você vai de máscara, você entra num ônibus que não tá tão vazio assim. Tem gente sem máscara, tem gente com a máscara no queixo. Entendeu? Não, pra ônibus todo fechado. Mim, o combo, a pandemia já era difícil em si. Mas o combo pandemia-Bolsonaro, pra mim, foi a coisa mais... vai pior. Mais psicologicamente destruidora, porque assim, eu comecei a ficar com inveja de países que eu nem sabia exatamente que existiam, porque tinha uma mão de ferro saudável, né? Fazendo a gestão psicológica das coisas. Eu vi a Angela Merkel, falava assim, eu queria ser alemão, sei lá, tipo um país que eu... X, né? Nunca quis ser alemão na vida. Austrália. Nova Zelândia, Austrália, quem nunca quis ir pra lá? Mas a Alemanha, assim, não era uma coisa que eu tinha grande identificação. Você pensa assim, quantas pessoas você vê falando querendo ir pra Israel? Tô super afim de morar em Israel. Então é muito louco. Então, os caras tiveram um problema só porque agora você tem negacionista em Israel que não tá querendo tomar vacina. Essa combinação de pandemia com política, pra mim, foi psicologicamente muito difícil. Assim, porque simbolicamente eu me sentia desamparado com essa sensação assim, a gente estava meio que por conta da nossa própria capacidade de se unir nas nossas microcomunidades, nos micronichos e falar, essa atitude que a gente vai ter, unir assim, entre aspas, né? E decidir o que a gente vai fazer, porque você não pode contar com direcionamento claro, coletivo. Né? E escancarou as desigualdades, né? E a falta de direcionamento de tudo ainda leva a galera que é ignorante, só de ignorante mesmo, que não tem acesso à informação como nós temos, a cagar pro bagulho, sabe? Tipo, não, depois de 3 meses parado, tudo fechado, aí tu sai na rua, o cara fala, não, essa porra não pega não, cara, isso aí, caralho, já tem 3 meses que essa porra tá matando gente pra caralho, irmão, tu ainda tá negando o bagulho, tem gente morrendo, isso porque a gente tava, depois de 3 meses a gente tinha o quê? 15 mil mortos? 10 mil mortos? É que eu acho também, Roberto, tem uma questão assim que tem a ignorância do acesso à informação do cara que é displicente mesmo, o cara não quer, e o cara que assim, eu sou o cara que assa o pão, que acorda às 5 e se eu não assar o pão, o cara, então, esse cara, às vezes ele fala no final de semana, ele vai pra pracinha, ele vai pra pracinha fazer o fluxo, juntar ali com os amigos, fazer um churrasco, porque de semana ele já tá abarrotado na CPTM, no trem. Mas era exatamente isso que eu queria falar.
Eu, no começo, tava com muito medo, no começo desses 3 meses. E aí, quando eu recebi a notícia do meu chefe que a gente ia voltar em pequenos horários, eu tive uma puta crise de ansiedade, entendeu? Nos 2 dias, assim, no final de semana antes de voltar, eu falei, caralho, maluco, fudeu essa palpitação, tipo, medo mesmo de ir pra rua. E aí fui. Passou uma semana, maluco, eu já tava mais calmo. Passou um mês, eu tava achando, caralho, maluco, agora já... Sabe quando você se força a cabeça a tentar acreditar que aquilo não é, que o bagulho não é? Porque se você... Você acaba banalizando, né? Não, é que nem violência no Rio de Janeiro. Se você não desligar, meu irmão, cara, se eu não conseguisse desligar, eu ia ter uma crise de ansiedade, eu ia chorar, eu não ia conseguir sair de casa. Sim, mas isso é um mecanismo e aí mesmo, chegou uma né, hora cara? que eu desliguei. Não tinha o que fazer. Sim, isso é um mecanismo de defesa mesmo. Você acaba diminuindo pra você conseguir lidar com isso. E aí, cara, no começo eu entrava no ônibus, sério, eu chegava atrasado no trabalho, falava, cara, não peguei o ônibus porque tava cheio, peguei o que veio depois, foda-se. Entendeu? Aí chegou uma hora que eu entrava no ônibus e foda-se, tipo, tava cheio, não tava cheio, entendeu? Os clientes chegavam pra mim, no começo o cara mexia um pouquinho na máscara e eu já me afastava. Depois já vinha cliente já com a máscara no queixo e falava, eu só tinha a força de vontade, a única coisa que eu conseguia fazer é falar, pô, coloca a máscara mesmo pra falar comigo. Eu já não conseguia mais nada, sabe? Eu já, sei lá, apresentava um frasquinho de álcool gel pro cara passar na mão, sabe? Tipo, eu já não tinha nem mais forças pra ficar debatendo ou pedindo o básico pras pessoas. Eu não tinha. Não dava. Agora assim, a gente tá falando um pouco, quer dizer, a gente tá falando bastante dessa etapa inicial da pandemia, de como que foram esses primeiros ajustes, vamos dizer assim, mas eu queria trazer um pouco para hoje também. Tanto que o Ângelo Bernardo, nosso querido ouvinte, apoiador também, mandou uma mensagem lá no nosso chat, e ele mandou uma pergunta, na verdade, pra gente confabular sobre isso, né, que eu queria trazer alguma dessas perguntas. E ele falou assim, com o fim da pandemia cada vez mais incerto, que, tipo, é isso que o Fred falou, era setembro, era novembro, era janeiro, e agora a gente tá aqui, a gente já desistiu de contar. Se bater a meta, dobra a meta e deixa a meta aberta. Mas com esse fim da pandemia cada vez mais incerto, o tempo de isolamento cada vez mais cansativo, porque é cansativo sim, como negociar com a companheira ou companheiro que já se encontra esgotada ou esgotado alguma flexibilização? Essa pergunta, inclusive, tem similaridade com a pergunta que a Aline mandou também, que é perguntar quais foram as maiores tretas que aconteceram durante esse período, se foram com os filhos ou com as cônjuges ou cônjuges. Mas eu queria começar falando sobre isso porque eu acho que é um tema muito sensível, porque ele descama para os dois lados, sabe? Tem muita gente, porque isso aqui a gente vem muito para a questão da saúde mental e tipo, olha, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu realmente vou entrar em um colapso nervoso aqui e não vai fazer bem nem para mim, nem para os meus filhos, nem para o meu esposo, o meu marido, sei lá. Então, eu sei que existe esse ponto e esse ponto a gente precisa olhar com carinho, porque as pessoas estão aí confinadas em apartamentos minúsculos durante tanto tempo que não se sabe quanto, as crianças estão adoecendo, os adultos estão adoecendo também, e a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito também as pessoas se pegando nesse discurso e fazendo determinadas coisas que não acho que talvez seja tanto assim, sabe? Assim, aquela coisa assim, você acaba negligenciando a pandemia, não no sentido do que o Tadeu falou, o cara que é obrigado para botar comida na mesa, é obrigado a acordar às 5 horas da manhã para pegar ônibus, para poder trabalhar, mas aquela pessoa que tá ali, né, normalmente classe média, a pessoa tá ali, minha saúde mental, vou sair, vou passear no shopping porque a minha saúde mental precisa, vou voltar aqui para minha academia porque a minha saúde mental precisa, e tipo, como ponderar isso e entender que sim, tem que ter esse cuidado com a nossa saúde mental, e eu tô falando do ponto de vista até do homem também, porque a gente, historicamente, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast também, né, a gente tem esse histórico de não olhar para nossa saúde mental. Agora, como que a gente consegue dar conta disso? Eu, por exemplo, tive que resgatar toda a meditação que eu podia ter na minha vida, que era um desses poucos momentos que eu conseguia ter comigo mesmo. Mas como lidar com isso? Eu prefiro não falar sobre isso. Porque minha história na pandemia é muito diferente. Então, por isso que eu até falei, me empolou, porque eu tinha um contraponto bem diferente do comportamento de vocês. Do começo da pandemia, De né? começo e toda a pandemia, praticamente. Então, especificamente por isso, eu acho que eu não estou apto a falar. Então fala o que é, cara. A gente não sabe o que é isso que você tá falando. Então, só fazer alguns disclaimers antes. Primeiro, a pandemia foi uma merda. Não estou dizendo que foi boa, que fique bem claro isso. O que eu vou falar são apenas fatos.
E eu sou uma pessoa que, até minha namorada me usou por isso, mas tem mania de olhar sempre ver coisas boas. Não que tenha alguma coisa boa na pandemia, que fique claro isso, essa coisa de, você tá vendo coisa boa, bem, tomar no cu. Não tem nada de Haribo aqui, não. Calma, cara. Calma. Eu só ouvi a palavra Haribo, só entendi isso. Calma. Mas eu entendo. Tem pessoas que falam, existe um lado bom da pandemia que é pra tentar existe. Tirar o peso da bosta que tá. Então, claro. Não é que existe um lado bom. O que eu vou contar... Caralho, pelo menos eu consegui tirar essa noz dessa bosta. Mas vai lá, Vitor. E eu vou contar alguns fatos, só apenas são fatos que eu vou falar no decorrer da pandemia. Antes da pandemia, isso é importante porque eu tenho que dar o embasamento pra você entender por que alterou. Eu tava num trabalho extremamente estressante. A gente tinha acabado de mudar de prédio para um novo prédio, que é uma merda no meio do cu lá, tem porra nenhuma perto, é um lixo. E tava... Oi, chefe, além disso, ouvindo aqui? Não, caraca, mas eu falo pro meu chefe. A única coisa que me mantém na empresa é meu chefe, mas enfim... Aí nisso... Mas é um lugar ruim mesmo. É muito ruim. Puta, inclusive, muito a minha ruim. família toda nasceu lá. Talvez no passado tenha sido bom. Mas enfim, vamos lá, voltar aqui. Enfim, em relação ao time mesmo, os horários de vida, assim, eu não conseguia falar com o pai nunca, porque eu trabalhava de Uber. Ele saía de manhã às 7, voltava às 11, e eu não falava com ele. Com a minha namorada também, era basicamente só final de semana que a gente se encontrava, né? E com a Eva, aquela rotina de escola, também só final de semana que a gente ia tudo mais. Beleza. E com a minha mãe também não tinha muitos encontros. Quando veio a pandemia, além fora uma dívida absurda que eu sempre tive na minha vida, né? Uhum. Quando veio a pandemia, o que acontece? Diversos pontos que estavam ruins foram, na hora, cortados. Primeiro, comecei a trabalhar em home office. Sim, tem outro ponto, né? Enfim, eu tenho uma posição privilegiada. Aí, tipo, socialmente falando. O primeiro ponto foi que acabou de ter que trabalhar naquele inferno dos caralho. Agora eu trabalho de home office. Isso é maravilhoso. Segundo, como eu fiquei em home office, dentro de casa e não saía pra nada, economizei muito dinheiro e consegui pagar minha dívida muito mais rápido do que eu tinha planejado. Isso, enfim, é outro ponto positivo. Outros pontos. Meu relacionamento com minha mãe melhorou absurdamente. Na verdade, eu voltei a ter um relacionamento com a minha mãe. Eu voltei a conversar. A gente voltou a se ver de formas diferentes. A gente passou a ver filme junto. Eu até falei com eles que eu não lembrava a última vez que a gente tinha visto filme junto. Você tem uma ideia disso, né? Tipo, eu moro com eles e eu não conhecia mais meu pai, não conhecia mais minha mãe. E nisso eu comecei a conviver com eles, tive um contato melhor. Para quem todo mundo sabe, né? Eu sou separado, então, semana a Eva tá comigo, semana a Eva tá com a mãe. E a gente manteve isso mesmo na pandemia, tomando cuidado na hora de sair, tudo mais, né? No início foi realmente bem paranoico, não vou mentir, que era álcool a cada 5 passos na rua, atravessava a rua para não andar perto das pessoas, era parada meio que nesse nível. Mas como ela mora muito aqui perto, 3 minutinhos andando, indo e voltando. E isso pra Eva foi bom, porque toda semana ela mudava de casa. Uhum. Por mais que a gente não saísse pra nada, ainda assim, toda semana mudava de casa. Pessoas novas, conversas novas, isso ajudou muito a Eva. E ajudou a gente, consequentemente. E acho que dava um respiro também pros dois lados, em alguma medida. Exatamente. E na semana que a Eva estava lá na mãe, eu ia pra casa da minha namorada e passava a semana lá. Como é que eu ia isso? Meu pai dirigia Uber. Ele parou de dirigir Uber e falou, fique em casa agora, porque, pelo amor de Deus, você já é velho, fumante, pegar Covid é PT, na hora, não tem o que fazer. Aí, nisso, fique em casa, eu vou segurar as contas, tá de boa, vamos seguir a vida até quando der. Ou seja, quando eu ia pra casa da minha namorada, meu pai ia me levar, ou seja, também não tinha contato com ninguém e tudo mais, a não ser no elevador, enfim. Existia risco, mas a gente estava a minimizar o mínimo, reduzir ao mínimo possível. E ficava a semana inteira na casa dela lá, 100% do tempo. E isso também melhorou o nosso relacionamento. A gente conseguiu se conectar muito mais e a gente não teve esse impacto, até porque, enfim, a gente não tem anos de convívio, né? Então também não se compara. A gente acabou melhorando o nosso relacionamento dentro da pandemia, devido ao enclausuramento. Enfim, nós dividimos várias coisas e a gente se conheceu mais profundamente. E eu estava também sempre fazendo terapia. Ou seja, durante todo esse tempo na pandemia, eu tive ganhos sociais e até mentais, porque eu consegui, inclusive, em diversos momentos, diferente do que você falou, né? Eu até pensei, eu não consigo mais ficar sozinho. Aí, durante a pandemia, eu tive tempo para mim mesmo, porque eu sempre estava fazendo alguma coisa. Tava trabalhando, tava estudando, tava fazendo... E na pandemia eu falei, eu não estudo essa porra. Parei, durante a pandemia, eu não toco em aprender nada pro trabalho, eu não vou aprender porra nenhuma. Vou olhar pra parede. Isso foi maravilhoso pra mim. Enquanto todo mundo tá fazendo 1 milhão
normalmente cursos, eu não fazia. Tem até um podcast passado aí que eu até... Bem passado eu falei isso. E isso foi bom porque nos dias que eu não tava com a Eva, ou então, sei lá, tava na minha namorada, tava trabalhando ainda e eu tinha acabado já, eu olhar pra mim mesmo, olhar pro teto, eu fazer qualquer besteira, fazer amenidades. Ou então pensava na vida mesmo. E isso foi muito bom pra mim também. Ou consegui também me encontrar em diversos pontos. Ou seja, eu dentro da pandemia, ela foi uma merda, só pra deixar claro, só pra lembrar. Uhum. Mas eu consegui ter muitos e muitos ganhos com ela. Estou apenas relatando fatos. Não quero que aconteça de novo, só pra deixar claro. Uhum. Então, por conta disso, ou seja, nas questões sociais, esse ponto de discutir questão de como é que fala? Aberturas? Não, né? Como é que a palavra que usou? Flexibilização. Flexibilização, a gente não teve porque eu e minha namorada, a gente é absurdamente caseiro, a gente sai pra porra nenhuma mesmo, a gente tá feliz por ficar assim, ou seja, zero discussão. E até aqui em casa mesmo, eu não saía para nada. No máximo que saía pra rua era meu pai e minha mãe. Ah, agora, por que ele saiu e não saiu você? Porque aí é uma questão de sanidade deles. Eles bateram um pé, não vou sair. Então tá bom, vai fazer o quê? Vocês são velhos, vocês tem que escolher. Eu escolhi não matar vocês. Se vocês querem se matar, eu não posso fazer nada. Eu me lembro aqueles videozinhos dos idosos tentando fugir por baixo do portão da casa. Bem por aí. Bem por aí. Aí, tipo, se você morrer, eu tô de consciência limpa. Tô tranquilo, eu tô em casa, não sai pra nada. Uhum. Eu tenho aqueles meus rituais de levar a Eva, de minha namorada, mas também não faço mais nada disso, além disso. E, ou seja, os pontos negativos que normalmente as pessoas falam que ocorreu na pandemia, eu não passei. Então, por conta disso, eu não posso dizer sobre esse assunto. Entendi, mas foi um adendo muito importante. Mas não, assim, acho que você com certeza pode dizer sobre isso, porque eu acho que tudo que a gente está falando, pelo que eu ouvi, a gente tendo recursos sociais, financeiros, psicológicos, logísticos muito melhores do que a média das pessoas, isso quer dizer que a gente conseguiu extrair de um contexto muito ruim coisas positivas, né? Então não é que parece que a gente está falando assim, nossa, coitados, quanta coisa ruim, né? Acho que ninguém está no discurso meio que de autocomiseração, porque a gente sabe exatamente das nossas vantagens. Então, diante de tudo que a gente apresentou, o que eu entendo no meu caso é que do ponto de vista micro, do que acontecia da porta para dentro, eu fazia o melhor de mim, era uma pirotecnia, era um espetáculo, a minha aproximação, minha integração com a Nina, porque acho que a Nina estava numa fase com aquele apego excessivo com a Juliana. Nesse tempo todo, ela veio pro meu lado, para mim, assim, de um jeito muito, muito poderoso, que para mim, eu que tinha um leve sentimento de que ela não gostava de mim, mesmo com toda a dedicação do mundo que eu tinha em relação a ela, sou carente, devo admitir. Nossa, mas ainda não emplacou, parece todo mundo que fala, ai, menina, não sei o que, com o pai. Eu não vi nada disso. Na pandemia, foi um negócio muito potente, que foi crescendo, e a coisa ficou muito mais robusta. Então, da porta para dentro era isso, da porta para fora, quando ela saía de cena, era tomar o fôlego e tocar e administrar e lidar com humores, com a sobrecarga. Era um revezamento onde tinha dias que os dois estavam bem o suficiente, tinha dias que um estava bem, outro não estava, outro estava mal. A gente ia revezando preocupações, se agarrando na mão do Átila e a Marino, do Drauzio Varela. Então essas figuras foram virando meio que, hoje tem dias de Átila, meu Deus, o que vai... né? Então a gente ficava meio que... parecia... né? Então a gente ficava ali querendo se entender e fazer cálculos mentais. Então cada mês ia sendo uma coisa diferente. Então, dentro do que era possível fazer, eu entendo que eu fui relativamente bem sucedido em termos de fazer com limão uma limonada, assim. Só pra fechar, óbvio que não foi 100%, né? Tiveram problemas ali decorrente da pandemia, mas foram muito pequenos em relação ao que todos passam e em relação aos, vou chamar de benefícios, enfim, os benefícios que eu ganhei. Rapidinho, um fato a pandemia também separou os pais dos genitores, porque
Pra caralho. Na situação aí, assim, nosso paternar, como o Fred falou, a gente... não separou, né? Só deixou mais claro. Deixou mais claro, já existia, né, essa distinção, mas agora a pandemia fez a gente, por exemplo, quando falar de sobrecarga materna, talvez, pra mim tinha um nome, eu conhecia, assim, mas agora viver lá na prática e sentir na pele e falar assim, ó, isso aqui, parça, isso aqui era você que tinha que estar ajudando a pensar, não só executar, entendeu? Porque toda a rotina mudou, né? Então o nosso paternar também ele foi influenciado nisso e aí escancarou essa diferença entre pai e genitor. Com certeza. Eu acho que ele teve esse movimento de potencializar o que já tinha, as tendências, né? Então, eu me vejo muito também nesse relato do Vitor. Acho que talvez pela quantidade maior aí de filhos e não ter essa, vamos dizer assim... Momento de fuga. Esse momento que as crianças vão ficar com a mãe e eu vou ficar sem ninguém. Talvez isso tenha causado uma sobrecarga maior. Não é pra disputar a desgraça, não. Eu tô falando que... Não, mas é fato. É fato. Eu vejo muito eu com a Juliana eu aproveito falava, esse lugar. quando a gente tava muito cansado, eu falei assim... Eu falava pra Juliana, falei assim, pensa no Thiago. Então dá pra comparar. Pensa no Thiago da Juliana. Não, mas é fato isso. Porra, eu tenho uma semana de descanso. Por mais que, caralho, que sobrecarga do caralho uma semana inteira. Que não aconteceu isso, só pra deixar claro. Não aconteceu, mas vamos supor que eu tivesse uma semana inteira de puta que pariu, fudeu. Na semana seguinte eu podia olhar pro teto. Sim. E não fazer nada se eu quisesse. Não, eu entendo. Mas eu sei que pra mim também tem muito disso, né? Eu nunca tive a oportunidade, privilégio, né, vamos colocar assim, de trabalhar de casa. Eu sempre trabalhei fora. Então eu participava da rotina da manhã e rotina da noite, basicamente. Então é a primeira vez na minha vida que eu consigo estar em casa com os meus filhos o tempo inteiro. E eu sei que é desesperador em boa parte do tempo, mas não tem preço ver a relação que eu estou construindo com eles dentro desse 1 ano e meio. Em especial, as coisas que eu estou conseguindo acompanhar com a Maia, porque ela é bebê, e as coisas que eu nunca pude acompanhar no dia a dia com o Dante e com o Gael, eu pude, de certa forma, Provavelmente já veio o primeiro passo dela. Sim, eu vi as primeiras palavras, eu acompanhava no momento que ela começava a falar. Sabe, hoje, a primeira vez que ela falou... Desculpa. A primeira... hoje, inclusive, no dia dessa gravação, foi a primeira vez que ela falou chegou a padaria. Ela nunca falou dessa forma, chegou a padaria. Eu tinha pedido padaria, pãozinho pra gente comer no café da manhã. Então, ter essa... E por mais que seja cansativo né, falaram aqui também dessa coisa de eu aproveitei o digital pra me aproximar dos meus amigos, dos meus parentes e tal. O que eu mais tenho rejeição é isso. Eu não aguento mais ver pessoas numa telinha, sabe? Eu não aguento. O meu trabalho é ficar... Eu nem vejo as pessoas, porque as pessoas não ligam câmera mais, né? Então, eu vejo um monte de iniciais de nomes, S, L. E eu só ouço a voz das pessoas. Tipo isso que o Berto acabou de fazer. Eu não aguento mais ver esse emoji de avatar desconhecido e ouvir pessoas. Eu tô fazendo isso o dia inteiro. Mas, por outro lado, isso me traz essa possibilidade de estar mais perto dos meus filhos. De poder ser interrompido. E, assim, isso é ruim algumas vezes? Mas ser interrompido por uma criança que quer, pela Maia, que quer vir aqui e fazer uma gracinha e depois ir embora, cara, isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Então, eu sei de novo que isso é um privilégio, mas eu também entendo essa pergunta do Ângelo, porque eu conheço um pouco da realidade dele e sei que ele não pôde ficar em casa, ele teve que trabalhar fora. E eu já tive essa conversa com a Ana, inclusive, porque o que mantém a gente também tão firme, né, dentro aqui na paranoia e ficando em casa e sem sair, a gente também pede até compra por aplicativo, manda no zap do mercado aqui de perto. O que mantém a gente aqui, e a própria Ana já falou isso pra mim, é justamente o fato de que eu consigo estar em casa, no home office. É um pouco semelhante com a ideia com a coisa que o Tadeu trouxe. Tipo, imagina o Ângelo lá, ele precisa sair pra trabalhar, e aí a esposa, se não me engano, a esposa fica em casa no home office. Cara, tipo, isso buga aquela constituição, aquela dinâmica familiar. Porque exatamente, você tá sabe, a gente tá aqui se protegendo, mas você tá se expondo porque você precisa do dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro. Então foda-se também, então vamos fazer, então vamos sair, eu não aguento mais. E aí a gente fica com medo, não, mas peraí, mas não pode, não, mas a gente não deveria fazer, não, mas foda-se, vamos fazer. Então eu sei que
é muito difícil, principalmente quando existe essa constituição. E às vezes nem é a pressão do cara que já trabalha todos os dias da semana ter que sair no fim de semana. Às vezes é a pressão do seu companheiro ou companheira que fala assim, cara, você já se expõe. Eu tô aqui trancada em casa com essas crianças, eu não aguento mais, eu preciso ver rua também. Então, eu quero demonstrar aqui toda a minha solidariedade aí, caso você também passe por isso, que é uma situação perrenguística demais. E algo a acrescentar, não sei como que é para vocês no trabalho de vocês, né, enfim, mas enquanto a gente tá aqui, ó, não vendo a hora de sair deste ambiente, quadradinhos e ver pessoas em telas e tal, pra gente ir pro presencial, muitas empresas, para não generalizar, falar todas, muitas mudaram drasticamente o seu modelo de trabalho, porque virou um negócio muito mais rentável, com menos gasto, mais lucro, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, que é o meu ganha-pão fixo, sem ser a parte de dar aula, é de vender viagem. Então, todas as viagens antes eram vendidas presencialmente e tudo mais, hoje são vendidas no aplicativo. Então, o cara entra no aplicativo e compra a viagem. E vendemos, muito mais. Sacou? A gente fazendo reunião online à distância com o cliente que tá na Varsóvia, se quiser, entendeu? Então, eu acho que a gente... A empresa do Thiago lá tem 50 mil prédios, cada um custando R$1 bilhão. Porra, pra que eu vou precisar montar um prédio pra ter 5 mil funcionários dentro desse prédio? A gente vai conflitar com esse nosso desejo de querer sair e voltar pro nosso dia a dia, rotina pós-pandemia, só que as empresas vão falar, então, mas agora vai ser em casa. E aí, por exemplo, o próprio Fred, com os atendimentos dele, talvez a demanda de online que ele teve, que ele até comentou que foi uma procura muito grande, né? Crescente, cara, não sei se ele vai falar assim, não, parei, não atendo mais online, agora é só presencial, sendo que, querendo ou não, é o ganha-pão também, é o faz-me rir, né? Não, uma parada que vai acontecer, eu acho, com muito mais frequência, é a galera trabalhar pra empresas que nem estão aqui, não estão no seu estado, não estão no seu país, não estão nem perto de você, entendeu? Sim, empresas que você nem tem no teu país. Sim, tipo, tu tá trabalhando pra uma empresa na Irlanda que nem vem nada pra cá. Pra mim, por exemplo... A gente não sabe o que vai acontecer, né? É tudo só especulação. Inclusive, falando de especulação, uma coisa que pode mudar muito é a especulação imobiliária. O que pode ser bom... Exatamente, porque você não precisa estar nos centros pra trabalhar nos centros. O que vai baratear muito diversas regiões que hoje são caras, ao mesmo tempo que outras mais afastadas podem ser um pouco valorizadas. Tudo Ou seja, vai ficar mais na média, né? Vai baixo. Em teoria, vai tudo ficar mais acessível. É assim, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma estimativa, antes da pandemia eu tinha uns 10%, 5 a 10% de pessoas que eu atendia que não eram de São Paulo e nem do Brasil. Agora eu arriscaria dizer que são 60%, 70% de fora de São Paulo, e isso me permitiu tomar a decisão de vir morar na praia, por exemplo, que era uma coisa que eu falava assim, quando eu aposentar, e eu pensava que eu não ia aposentar nunca, eu falei assim, um dia eu vou morar na praia. E de repente eu falei assim, bom, agora é agora ou nunca, né? E aí eu tive essa possibilidade, e até que se prove o contrário, eu não volto pro presencial. É possível que eu comece a fazer workshops, alguma coisa mais pontual, presencialmente, mas eu não tenho estimativa de voltar para o presencial, porque eu me adaptei muito. Eu trabalhei, quando a Nina nasceu, eu me organizei para ter o consultório no mesmo espaço que era a minha casa. Então tinha uma entrada diferente, como se fosse dava para poder fazer isso. Então o primeiro 1 ano e meio dela eu trabalhava em casa, então fazia aquele leve trás ali, trabalhando em casa. Então eu sou muito caseiro, também é uma questão de personalidade, eu sempre fui caseiro, então para mim o sacrifício de não ter que sair também foi meio relativizado, porque eu também nem era o cara mais saideiro do mundo, então também tem muito a ver com o temperamento e personalidade de cada um. Mas o episódio especial do Tricô de Paz na Paulista, presencial, você vai ter que estar, então você que lute, que isso a gente já tá armando aqui há alguns episódios, então estamos massificando a fazer um episódio na praia também, não tem problema nenhum. Gosto. Também é bem bom. MTV, Entendeu? É bem MTV, adoro. Caraca, Tricô de Paz Unplugged. Episódio de verão. Exato. Ai, maravilhoso. Assim, voltando, aqui, no meu caso, existe uma questão.
O Vitor, por exemplo, pôde se dar ao luxo de não estudar nada, né? Algumas pessoas podem ter se dado esse luxo. Aqui, eu e a Maíra, a gente teve que estudar, a gente teve que fazer qualquer coisa pra ver se a gente saía da monotonia do não trabalho. E aí a Maíra teve que estudar para arrumar um trabalho e estudar para o mestrado, né? E aí criar filho, né? Então, aqui teve muita briga, né? Respondendo ao Ângelo, né? Tipo, aqui teve muita briga, tem muita briga toda hora, entendeu? Porque a pessoa tá sobrecarregada, entendeu? Eu vou falar a verdade, eu tentei começar vários cursos, eu não completei quase nenhum, entendeu? Simplesmente porque eu tento deixar... você vai tá jogando a responsabilidade pro colo da Maíra. Não, mas ela já tá fazendo mestrado. Então, se ela já tá fazendo mestrado, não vou deixar ela, fuder o mestrado dela, entendeu? Se eu posso, nesse momento, não estudar. É o que a gente falou no outro episódio, né? Ser acordado entre o casal é válido. Não tem o que discutir. Melhor ela fazer. Mas aí, tipo, a gente tá chegando num nível que, legal, eu tô morando, tenho teto, tenho comida, tenho tudo, mas não sou eu que tô pagando nada disso, cara, entendeu? A pressão começa a existir. Você começa a falar, caralho, maluco, eu não tenho dinheiro pra... Se eu quiser pedir uma pizza, eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que conversar com a galera aqui da casa e falar, vamos pedir uma pizza? Entendeu? E o pior, você fica assim, tipo, porra, tô afim de comer a pizza, mas não vou falar não. E isso me lembra um episódio do Mamilos, que fala inclusive sobre dinheiro de casal, não lembro o nome do episódio. Que dinheiro, na verdade, é tudo uma questão de... não é preferência a palavra que eu uso, mas tipo prioridade. Tipo, tem uma questão do controle, né, cara? Tem muitos casais que controlam o outro via financeiramente, né? Isso, e tipo, uma pizza pra você pode ser uma coisa extremamente importante pra dar aquele relax, porque pizza é um evento social, um ritual que você tem pra relaxar. E pro outro pode não ser nada normal. Você não vou esse dinheiro que eu vou cagar esse dinheiro aqui que eu vou comer agora? Não quero pedir a merda de uma pizza. Ou seja, aí já começa, já é uma questão de... Entendeu? Ter conflitos ali muito sérios. E aí você tem outras discussões com... lá no Rio a gente não tava, o Noah não tava matriculado em escola. No Rio de Janeiro a prefeitura não tava fazendo não tava, né? Pelo menos fazendo bosta nenhuma de aula online, não tava tendo nada. E a gente tava tentando não deixar ele o dia inteiro ligado na televisão, no tablet ou no notebook. A gente tava tentando fazer coisas mais interativas, jogos que ele, que fosse mais pra brincar. Aí vem pra cá, pra São Paulo, aqui já tem aula, já tem que, acordar às 7 horas da manhã pra dar aula. E eu já falei em outros podcasts, falando, meu irmão, dá aula, na moral, tu tem que ser... Eu já dei os parabéns aos professores e vou continuar dando, porque... Se eu fosse professor, eu ia assassinar basicamente todos os meus alunos, porque aqui, com 2, porque eu não dou aula pros 3, eu dou aula pra Liz e pro Noah. Já dá vontade de tacar os 2 pra dentro da televisão, cara. Essa coisa de ajudar na escola drena o foda que não tá na escolaridade, né? A Eva, o Noah já está na escolaridade, né? Cara, não. A Eva esse ano ainda é depósito de criança, então rola uma parada que é... Caralho, ele tá na alfabetização, mas ele não sabe ler. Caralho, maluco, a gente tá na pandemia, irmão, foda-se. Mas rola uma o pressão. Tá assim, né? E aí rola uma pressão. Rola a pressão nossa com a gente mesmo. Nossa, eu teria muito... Isso outro ponto privilégio que eu tive no momento. Rola uma pressão da escola, porque a escola manda uns trabalhos. Não, tem que fazer esse trabalho aqui. Irmão, quem vai fazer sou eu, foda-se. E pra piorar, você tá rolando o feed do Instagram, aparece a menininha falando libélula, estetoscópio. E aí você fala, meu filho tem quase 18 e não fala o beabá. O pai do Vitor, meu filho tem 35 anos e não sabe falar o nome dele direito. Porra! Tá aqui o exemplo. Né? Eu tô com raiva dessa menina? Eu não tô com raiva dessa menina. Mas, cara, a pressão que as pessoas estão fazendo pra que as crianças já não... Cara, eu tenho, por exemplo, tenho vários amigos, né? E eu tenho uma amiga minha que é doutoranda e tal, pá. E aí ela falando, a gente conversando sobre coisas, né, no Twitter e tudo mais, falou, não, eu aprendi a ler com 3 anos e meio, 4 anos. Foda-se. Eu falei, caralho, meu irmão. Parabéns pra você. Não, mas aí você fica assim, caraca, mas isso não pode. Na sua mente você fica assim, caralho, mas isso não pode ser a média. Ela é um caso especial. Essa menina da Libélula é um outro caso especial. Porque se essa for a média, fudeu. Eu já tô errado, porque eu já comecei a ler já com 6, 7 anos de idade, lá na minha escola e tal. E aí as crianças
crianças de hoje, que já têm acesso a uma porrada de tecnologia, acho que... Não, eu entendo, eu tô aliviado, mas a pressão é gigante. Ela é gigante também porque a gente, em parte, deixa essa pressão entrar. Isso. Eu tô muito tranquilo com relação a isso. O Gael está, né, no primeiro ano, ele tá em processo de alfabetização. É muito angustiante você receber um contrato, né, que na escola eles chamam de contrato, é trabalho de casa, mas você receber um trabalho que tem tudo escrito e o meu filho não sabe ler. Como é que meu filho vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Eu vou ter que sentar do lado dele e fazer. E aí, o que eu faço? Eu não tenho condição de fazer todo dia, porque tem praticamente todo dia que chega trabalho. Eu não consigo fazer todo dia, senão não vivo. Eu tenho mais 2 outros filhos, daqui a pouco vai chegar mais uma filha. E aí, o que acontece? A gente deixa isso acumular tudo pro final de semana fazer, e aí o meu cérebro derrete, não consigo pensar mais em nada, fico esgotado. A palavra é esgotamento mental mesmo. E olha que eu só tô falando de conta de 3 mais 5 e, né, beabá, beabi, biotônico, fontora. Mas, ainda assim, a gente precisa entender, e é por isso que eu fico mais tranquilo nesse processo, é que, assim, o que é de se esperar é que a criança inicie o processo de alfabetização aos 6 anos de idade. ênfase em iniciar. O processo de alfabetização não se conclui com 6 anos de idade, não se conclui no primeiro ano do fundamental ou do ensino, não sei como é que é, ensino médio, não sei mais o nome, da primeira série ali que eles estão fazendo. Então não se conclui nesse primeiro ano. Isso vai acontecer ao longo do segundo e vai também desenvolver no terceiro. O Dante ainda tá aprendendo coisas, né? Até a quarta série eu escrevia mal pra caralho, lia então, que nem um não idiota. existe isso de você esperar que uma criança de 3 anos vai saber escrever, ou de 6 anos já vai estar sabendo formar frase. Cara, não, é porque a gente é contracultural a gente esperar o tempo da criança. Então, isso vai acontecer, inclusive, com desfraude. As pessoas vão ficar, ai meu Deus, o desfraude, não sei o quê. Como fizeram uma pergunta aqui, por exemplo, que eu já queria puxar o gancho, caramba, esqueci aqui. Da Aline. A Aline, ela tinha falado assim, será que vocês perceberam algum atraso no desenvolvimento dos filhos? E como ou se lidaram com isso? De forma alguma eu tô querendo parecer ríspido, não é isso não. Mas eu não sei. Eu nunca vivi. Comparação. Eu não sei como é que seria o Gael com 6 anos fora da pandemia. Eu sei o Gael como ele é nessa situação. E esse é o que ele tem a oferecer. E tá tudo bem pra mim. Então, se isso acontece, ou se uma criança volta a usar fralda, se a criança começa a roer unha, aí, assim, principalmente quando começa a roer unha ou dá sinais de estresse, de ansiedade, isso é um alerta. Agora, se a criança tá demorando mais para aprender a ler ou escrever, ou se tá atrasando de desfraude e tudo mais, cara, a gente só tá sobrevivendo. É o que o Fred falou. A gente tá em modo sobrevivência desde março do ano passado. A gente não pode achar que, ai caramba, vamos fazer aqui, não, agora eu vou fazer um curso também, agora eu vou fazer isso. Não vai dar, gente. A gente não tá em plenas condições de fazer isso tudo. Uma coisa que eu tenho plena certeza agora, eu tava conversando com a Juliana esses dias, eu falei assim, eu acho que 2022 vai ser um ano vai ser um ano do estresse pós-traumático, assim, sabe? Se a gente acha que de alguma maneira a gente vai estar em melhores condições, a gente possivelmente vai estar em melhores condições em termos de pandemia, mas do ponto de vista psicológico vai ser como aquelas férias que a gente tira para a gente descobrir que a gente está um pouco doente, um pouco estressado, um pouco lesado. A gente vai fazer uma análise completa do que significou essa pandemia, vai ter mais, quando você vai tendo um pouco mais de distanciamento, vai ter gente que vai cair na loucura, na gandaia louca, vai ter gente que ainda vai ficar mais retraído, vai ter um monte de fenômenos atípicos acontecendo, e é importante que a gente tire da nossa cabeça qualquer comparativo com uma vida não pandêmica ideal que a gente poderia ter. Então, eu também sou dessa teoria que, assim, fazer qualquer nível de exigência pessoal, tipo, precisaria ter me aperfeiçoado nisso ou aquilo, eu tendo a pensar que aperfeiçoar é você ter sobrevivido minimamente sem ninguém matar ou morrer. Nesse caso a gente está falando literalmente, porque as pessoas estão morrendo, então a gente não tem a dimensão do luto simbólico disso, né? Então é uma situação bem delicada. Então, no caso para ela, eu diria, relaxa, porque as crianças, elas vão a geração coroners, né? Vai ser uma coisa vai ser uma coisa meio que assim, não sabemos, e a gente vai se adaptar, a gente vai se reintegrar. Teve uma geração baby boom, pós-guerra, as crianças
se reestruturar, o mundo vai se recompondo de um jeito ou de outro, mas exigir o ideal, a perfeição, é insanidade. Até porque essas crianças coroners estão sendo criados pelos que foram criados para sobreviver, que é a gente, que a geração que foi criada para sobreviver. Então, apanhou e não morreu, não sei o que. Então a gente tá aqui, vivo, né? E a gente tá criando agora, claro, com outro olhar, diversificando as nossas experiências para as futuras gerações, mas o que a gente sabe, nossa galera, é sobreviver. E é o que temos, entendeu? Pois é, e assim, eu acho que, junto até disso que o Fred está levantando, eu acho que é por isso que eu tenho tanta resistência a usar esse termo do novo normal. Quais são os planos? O que vocês acham? Eu não acho nada. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei quando vai acabar. E tem todos esses desdobramentos ainda que a gente não sabe. As pessoas ficam já tentando, né, pensar em quais vão ser os impactos nas crianças. Eu não sei. Ninguém sabe, na real. Qualquer exercício de fazer isso é mero achismo. A gente não tem como saber. Né? Então, eu não vou negar que eu tô tendo... Eu estou me segurando a uma esperança de termos Réveillon, termos Carnaval em 2022, eu poder encontrar pessoas, eu poder... Nem que seja por pressão, mês vai ter. Eu poder sair de casa, entendeu? Sério, eu tô me agarrando daqui a 3 semanas eu tomo a segunda dose da vacina, eu penso, pelo menos eu vou estar, entre aspas, com menos probabilidade de me fuder e de fuder as pessoas, e quanto mais rápido todas as pessoas estiverem com pelo menos a segunda dose, mais rápido eu vou poder estar em contato com as pessoas, vou poder abraçar minha mãe, vou poder ver meus sobrinhos, entendeu? Vou poder ver meus amigos, não por uma tela, entendeu? Vou poder sentar na porra de um bar e tomar um copo de cerveja num copo sujo de gordura, entendeu? Vou poder pisar na areia da praia, poder pisar na grama de um parque, sei lá, sabe? Tipo, eu tô me agarrando muito a isso, porque é isso que não tá me deixando cair hoje. Entendeu? A esperança, né? Eu entendo que as pessoas façam esse exercício como uma tentativa de se segurar a esperança e manter também, segurar a barra. Isso, eu tô tentando evitar muito dizer, tipo, beleza, não sei o que vai vir. Mas então, ter esperança é diferente de se planejar ou se preparar para algum momento. Deixa que o seu eu da manhã resolve. É problema do eu da manhã. O eu de hoje, no máximo... Como é que é o cara que posterga não, Procrastina. Eu vou deixar esse problema pro meu eu da manhã resolver isso aí. Mas esse é o problema do meu eu de amanhã. Meu eu de hoje faz o quê? Eu confesso que eu fico desenhando cenários, assim. Então eu desenho na minha cabeça, eu graficamente desenho, rabiscar cenário 1, 2, 3, para um exercício de imaginação. As pessoas me trazem muitas informações e eu fico pirando nisso tudo. Um deles é esse do Berto, que imaginar esse cenário. Um outro cenário que eu fico imaginando já no polo oposto é de imaginar que o brasileiro vai ser o novo morcego do mundo. Então, que uma variante mais maluca possa surgir ainda nesse vucu-vucu ainda dos vacinados e não vacinados. E, sei lá, no pior das hipóteses, a gente reinaugurar, né, uma pandemia, que seria a coisa mais horrível do mundo. Então, assim, é difícil pensar em tantas variáveis possíveis e a gente não está pronto para nenhuma delas no final das contas. Né? Vamos só botar uma vírgula também, que aí a gente está pensando em algo mais macro, tudo mais, beleza? A gente sempre pensa nisso. Eu acho que o que eu estava sendo bem específico comportamento do meu filho. Pô, e pós-pandemia, como é que ele vai ficar? O que eu vou ter que fazer? Então, é algo mais micro, algo mais que realmente eu vou ter que atuar. Né? Aí, deixa que o eu de amanhã vai resolver isso, porque você vai chegar e eu vou ter que resolver. Agora, essas viajadas a gente dá sempre, né? Viajada a gente viaja. A gente fica falando, será que volta home office, se fica híbrido, vou ter que voltar 100%? Isso aí, tudo bem. Fica até... Eu só projetei minha vida até janeiro de 2022, que é quando eu entro no Big Brother. Depois daí, eu não sei o que acontece. Aí eu não sei. Isso é pro eu boa. Não, vai acontecer. A gente tá fazendo força pra isso, cara. Estamos mexendo os pauzinhos. Já encomendei camisa. Falando de projeções, o Ricardo Takeshi aqui no chat, quem está assistindo a gente ao vivo, lembrou uma coisa extremamente importante, que 2022 vai ser um ano traumático, porque terá, se não tiver golpe, eleições. Então a gente sabe que, para além de talvez ser uma placa de Petri maluca, que a gente vai inventar uma doença pior ainda, ou que o negócio ainda não vai estar controlado, a gente ainda vai passar por esse estresse traumático no pós-trauma. E com Copa do Mundo. E com Copa do Mundo. Não, Copa do Mundo não.
não. Copa do Mundo é 2022, não aqui no Brasil, mas 2022 é a Copa do Mundo. Peraí, mas esse ano tá tendo Olimpíada. Porque era o ano passado. Era pra ter sido ano passado, né? Poxa vida, muito obrigado, amiguinhos. A Olimpíada continua sendo Olimpíada 2020. Entendi. Muito obrigado, amiguinhos. Poxa vida, ajudou aqui. Eu tava confuso esses dias por causa disso. Mas olha, pra gente ir encerrando aqui, porque eu sei que né, a gente já tá batendo papo pra caramba, não consegui pegar todas as perguntas que mandaram. Lamento, queridos apoiadores, mas depois a gente pode até pensar em fazer uma segundo take aqui disso. Mas eu queria fechar com uma última pergunta. Porque é uma pergunta que me identifica demais da conta, que é a pergunta da Luísa. Como lidar com meu pai, que é bolsonarista e não quer tomar a vacina e que aparece aqui abraçando meu filho? Deixa eu falar por que eu me identifico com isso. Porque meu pai também é bolsonarista. Ele talvez seja um dos primeiros da sua espécie, tá bom? É um cara que vota naquele desgraçado desde a primeira vez que ele se botou pra eleição. E ele também não quis tomar vacina. E ele tá diabético. Desde a época que ele fraudou tudo. Voto... impresso? Sei lá, aquelas maluquices todas que ele já fez, já votava nele. Desde lá, não sei o quê. E assim, ele já falou pra mim, ele já falou pra mim, inclusive, né, foi meu aniversário agora, em julho. Então ele me ligou no meu aniversário, e aí já meio que perguntando, então, olha o nível da maluquice da coisa. Onde vamos nos encontrar pro churrasco? Não, pior. Ele chegou falando assim, olha, eu aqui, minha companheira, a gente não tomou mesmo não a vacina, entendeu? A gente não tá fazendo essa coisa não, porque eu não quero nem entrar nesse assunto não, entendeu? Eu sei que vocês estão aí, ficando em casa e tomaram já a vacina e tal, sei que, enfim, eu não quero entrar em discussão não, entendeu? Cada um faz o que quiser. Então num papo meio que tipo o oposto, sabe? Assim, tentando ser empático comigo, que não sou negacionista, entendeu? Então, olha o nível da loucura que a gente tá vivendo. O cara tá tentando, tipo, ser empático com alguém que não é... Cara, entendeu? Esse é o nível do bolsonarismo. E aí, ele chega e manda. Olha, mas assim, vê aí se, poxa, a gente tá com saudade das crianças, a gente não pode passar um dia aí, ou então, talvez pra gente conhecer também a Cora, e não sei o que lá, e piriri pororó. E, cara, comigo não tem conversa. Eu falo assim, não, tudo bem, não vamos discutir isso não, mas não, vocês não vão vir aqui. Aqui é um outro país, vocês precisam estar com a carteirinha pra poder... Aqui nós servimos ao nosso mestre Átila. Então assim, não, você não vai conhecer a sua nova neta. Não, você não vai ver os seus netos. O problema é seu. Meus filhos vão sofrer porque sentem saudade? Vão. Mas eu não vou expor, né? Porque da mesma forma, se a pessoa chega ao ponto de não querer se vacinar, não fazer isolamento, sabe-se lá se esse puto tá lambendo corrimão não sei aonde, cara. Então assim, pra você, Luísa, eu que vivo nessa realidade, eu te diria uma coisa. Acabou. Não vai abraçar meu filho. Mas olha só, vamos só botar uma vírgula. A não ser que você more com ele, né? Aí é outro problema que é muito pior. Mas se você tem a possibilidade de falar assim, não, você não vai, você não tá tomando vacina, não vou, não quero morrer por causa de você. Se você quer se matar, se mata sozinho. Só tem que botar uma vírgula, que na verdade tem a questão do seu relacionamento com seu pai, que você tem uma história bem atípica, eu diria, né? De paternidade. Então, você tem uma certa facilidade em ter esse tipo de comunicação e ser objetivo com o seu ponto de vista. Você é bem seguro de si mesmo, o que não necessariamente as outras pessoas também vão ter esse tipo de relacionamento. Me chamou de bocudo. Tipo, não. Se acontecesse, tipo, dado o meu relacionamento que eu tenho com meu pai, e se meu pai fizesse isso, eu acho que eu não conseguiria falar dessa forma. Eu ia inventar o migué e dar uma desculpinha. Não, desculpa, eu não invento. Não, mas eu não vou falar assim, meu irmão, tu tá maluco, tu quer morrer, morre sozinho. Não falei isso, é óbvio que eu não falei. Não, eu sei mas que você não falei isso. Então, pai, não vai dar, né? Porque, a gente tá aqui se cuidando e tal, não sei o quê. A gente meio que fica nessa coisa assim, olha, não vai dar. E ele entende o recado e fala, não, ok, você é um comunista maldito, safado, que vota no Lula. Tá bom, você tá com chip já da China em você, no seu sangue. Então, assim, a gente meio que vai se falando por meias palavras, ele entende. Eu entendo o que ele quer dizer. Eu tive uma visão diferente. Eu ponho a culpa na pediatra, mano. Ponho a culpa na pediatra. Porra, ótimo! Então, é que por orientação da nossa pediatra, não tá podendo receber visita, mas obrigado, sinta-se abraçado, fica aí. Que desculpa é essa? Essa desculpa não funciona. Você tá falando de um bolsominion que não quer tomar vacina, cara. Ele pode falar que assim, olha só, o presidente falou que não pode. Foda-se, ele vai falar que ele cagou. Mas aí... Não, beleza, mas aí ele pode... Mas aí eu tô tendo... Tipo, são dois, né? Tem eu e a pediatra.
tem duas pessoas falando, não sou eu que falando, ó, não sou eu que eu não quero que você venha. Eu tô falando da minha pediatra, tô falando... Sim, não, mas não vai... Olha só, não importa. Não importa. Isso. A ciência do mundo inteiro tá dizendo que ele precisa tomar a vacina. São todos os médicos do planeta estão dizendo que ele precisa tomar a vacina. Não vai ser uma pediatra que eu nunca vi na vida que vai dizer que eu não posso ver meu neto. Só se tivesse reportagem no WhatsApp falando que pediatras mentem. Aí sim ele ia. Se não tiver... A doutora Damares, pediatra do meu filho, que só veste jaleco rosa, disse que, abre aspas, não pode visitar... Ainda mete mais por orientação. Eu não tenho relacionamento com meu pai, então... Olha, eu não sei, eu acho que assim, dentro dessas abordagens, eu acho que se ela pudesse ter uma fala franca do tipo assim, pai, você tem as suas crenças, você entende que... Já fudeu. Na boa, desculpa aí, vou te cortei, mas que na boa. Se eu mando pro bolsonarista, você tem suas crenças, ele fala, que porra é essa de viadagem, caralho? Pô, na hora. Pior que é isso mesmo. Assim, olha, eu entendo, eu não concordo, mas assim, eu não consigo compactuar e me alinhar com aquilo que você está desejando. Então, infelizmente, as escolhas têm uma consequência. E a consequência... com quem quer estar armado, tá ligado? Eu não tenho essa experiência do pai. Eu tenho a experiência do tio, que não é bolsonarista, mas sabe aquela pessoa que não acredita em nada mais? Simplesmente não acredita. Ele não acredita no governo de esquerda, não acredita no governo de direita, pra ele tudo tá uma merda, pra ele todo mundo roupa, mas apertou 17. Lá atrás apertou 17. Meu tio nem saiu de casa pra votar, irmão. Ah, tá. Isso aí não... Pra ele votar é perda de tempo, entendeu? Então, vamos cancelar o teu CPF. Ele fala, pra quê? Apertou. Nem sei o que merda de CPF. Sim, mas é uma pessoa que não tá alienada da política, entendeu? Mas lá no Rio ainda, antes de vir pra São Paulo, eu falei com ele, né? Eu encontro o meu tio muito esporadicamente, mas ele foi a minha figura paterna na minha infância. Né? E aí ele falou, não acredito nisso não, cara, essa porra não dá nada não, isso aí, essa vacina aí, vou pegar, vou ficar doente. Eu falei, tá bom, tio, você pode acreditar no que você tiver afim, não vou ficar discutindo com você não sobre dados científicos, essas paradas, porque você não quer me ouvir. Eu só vou falar o argumento que eu posso te dar pra você querer tomar a vacina. Se você não tomar a vacina, eu nunca mais te vejo. Porque enquanto você não tomar a vacina, você não vai mais falar comigo, você não vai falar com meu filho, você não vai falar com ninguém que tá perto de mim. E se a minha mãe aceitar, eu vou parar de falar com ela também, porque eu não quero mais que você venha na casa da minha mãe enquanto você não tiver tomado vacina. Aí ele tomou um choque. Ele tomou um choque. Eu tava na frente da minha mãe, eu tava conversando com ele, eu tava tentando ser didático e tudo mais. Aí sabe quando rola as ignorâncias de não, eu não acredito nessa porra, não importa o que você fale pra você falar. Você não foi ignorante, você foi objetivo. Eu falei, não, a ignorância é dele. Não, foi a ignorância do tio. Dele. Desculpa. É assim que você quer tratar o negócio, então vamos tratar dessa forma. Se você não tomar vacina, você nunca mais me vê, você nunca mais vê o seu sobrinho neto. E se eu puder estar na decisão, você também nunca mais vê a sua irmã, nunca mais vê minha mãe, nunca mais vê minhas irmãs. É isso. Você vai ficar lá no teu canto, entendeu? Aí ele ficou meio que achando que eu tava brincando com ele. E aí ele percebeu que eu fiquei sério. E aí ele, mas não precisa disso. Eu falei, não, também não precisa, você não precisa tomar vacina. Você tomou 300 mil vacinas na sua vida. Essa você não vai tomar. Entendeu? Você toma vacina todo ano por causa da gripe. Qual é o teu problema com a vacina do coronavírus? Qual é a diferença dessa vacina pra todas as outras? Ela foi desenvolvida muito rápido. Foda-se. Entendeu? Se essa como se ele acompanhasse o ciclo de desenvolvimento da vacina da gripe, né? Quantos anos de farmácia você tem? Me dá o teu diploma. Aí, nessa hora, eu acho que eu fui ignorante. Falei, tu não completou a 4ª série, tu vai discutir com um cara que é médico. Realmente você pegou eu sei que eu estava errado, mas eu já tava puto. Mas o sangue tava quente. Aí queimou ponte. Não construiu ponte, não. Eu já tava puto. Eu falei, aí ele, mas eu tenho mais experiência que uma porrada de médico aí. Eu falei, beleza, então vai lá. Bate na porta e vai ser médico, porra. Vai lá, Cuca. Vai curar as pessoas. Você não tem mais experiência que eles. E aí eu não falei... A gente continuou conversando ali... E aí ele foi embora e eu tenho certeza que ele não vai tomar vacina. Claro que não. Ah, não tomou? Não. É claro que não vai tomar. Não era feliz, cara. Ô, Vitor, pelo amor de Deus, né, cara? Eu tenho certeza que ele não vai tomar vacina. Pra gente terminar bem, porque teve altos e baixos esse podcast, porque é impossível não falar de pandemia, não ter altos e baixos. Mas eu queria voltar a palavra pro Fred pra ele dar aquela sugestão de como que ele abordaria, porque a gente acabou interrompendo aqui no rompante de ódio e calor.
Fred, volta aí, retoma esse pensamento, porque pode ser que pra gente, nas nossas vivências, que são muito próximas e muito passionais, possam parecer que não se adequem. Mas eu acho que é provável que vai ajudar muitas pessoas, tá? Então, olha, vai lá. Assim, acho que pra começar, eu talvez tenha uma perspectiva um pouco diferente do que a média das pessoas que odeiam o Bolsonaro, não porque eu não nutra aversões profundas em relação a ele, porque nutro, mas eu ainda acho que as pessoas continuam sendo pessoas tendo crenças diametralmente opostas à minha nesse sentido, e eu não desisto de dialogar com pessoas, porque pessoas têm motivos diferentes para fazer coisas que eu discordo, como, por exemplo, apoiar o Bolsonaro. Então, eu tenho uma dificuldade de classificar a ideia do bolsonarista como se fosse uma pessoa com arminha na mão e coisas do gênero. Eu sei que, em termos de narrativa, para viabilizar um pouco a nossa versão, a gente tende a estereotipar tanto quanto eles estereotipam quem não pensa como eles, como se fossem comunistas. Uhum. Então, eu acho que é uma obsessão psicológica, né? Então, tem uma mitificação de uma figura. Então, tratar aquilo como uma crença que a pessoa entende como sendo uma verdade profunda para ela, que provavelmente revigorou ela de um sonambulismo político, ela passou a ter... Ela estava se sentindo ameaçada, isso não é uma justificativa para nada, mas é um entendimento do porquê que certas pessoas fazem o que fazem, elas se sentem pertencendo a um grupo, talvez muitas já não se sentissem pertencendo a nada, tinham um cinismo político. Então todos os motivos por estapafúrdios que possam parecer para quem não apoia, ainda assim eu gosto de considerar tudo isso para seguir entendendo que há uma dimensão humana mesmo nas pessoas que a gente supõe que estão alinhadas com uma coisa que a gente discorda completamente, e seria a partir desse lugar de reconhecimento de uma humanidade mútua, que para muitas pessoas isso é polêmico, assim, eu não converso com bolsonarista a respeito, eu entendo, é possível dialogar e posicionar as coisas e dizer, olha, você pensa desse jeito, eu penso desse jeito, e baseado nesse país que é a minha família, a minha casa, as minhas regras, aqui entra quem tiver o passaporte carimbado com as duas doses da vacina. Você faz algumas escolhas e elas têm consequências. Elas se alinham com seus valores. Eu faço algumas escolhas e isso tem consequência. Então eu prefiro me preservar nesse sentido. E aí, como o Humberto falou, se você insiste nesse ponto, eu também tenho o direito de insistir no meu, e aí a decisão que você está tomando é de não participar ativamente da nossa vida familiar em comum, e aí você vai conviver e fazer as suas escolhas com quem faz sentido para você. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar desejando o seu bem, mas em termos de convivência eu vou tomar decisões que vão excluir você dessa convivência, infelizmente. Eu acho que no mundo ideal, assim, a gente deveria tentar se comunicar dessa forma. No meu caso, por exemplo, a gente faz isso muito pelas entrelinhas. Eu acho que tem muito disso não dito, né? A gente já teve mais embates, eu e meu pai, por exemplo, mas hoje em dia é muito isso. Esse diálogo do meu aniversário foi basicamente isso. Então, não sei o quê, eu sei que você tá se cuidando aí, tá aí, né, tomando vacina, tá em casa. Você jogou um verde eu não vou daqui, tomar... ele jogou um verde de lá, você se esquivou daqui. Eu entendo, mas aí, quando é que eu vou ver? Então, pai, não, você sabe, a gente tá aqui, a gente não dá pra fazer, a gente tá tomando todos os cuidados aqui, os meninos não estão nem indo pra escola. Então, assim, existe essa... Entendeu? Porque existem realmente níveis, acho que assim, níveis de possibilidades de diálogo que entrar em determinado tipo de diálogo é até inexistente, essa possibilidade, sim. Né? Então, isso também que você fala parte do pressuposto que o outro cara, por mais que ele discorde, ele está numa posição que ele... Não, você tem razão, não, tá bom, você tem as suas decisões, eu não concordo também, ok. Mas às vezes esse embate ele pode ser um pouco mais raivoso, principalmente da outra parte. E recorrendo a gatilhos, por exemplo, de controle parental, tipo, você não tá me permitindo ver meus netos e não sei o que lá. Eu sei que tem muita gente que sofre com esse tipo de controle, né? Então, mas tendo em mente que
é a melhor forma mesmo da gente enxergar as coisas. Por mais que talvez não dê pra seguir isso 100% assim, é a melhor forma da gente tentar mostrar pra pessoa que é um pouco do que o Berto falou, um pouco do que você falou, de que as escolhas têm consequências, né? E é isso. O fim do dia é isso. A minha o resultado da minha escolha aqui, qual é que vai ser? Daqui a 3 semanas eu vou poder lamber uma corrimão de shopping sem problema nenhum. Eu não vou me preocupar. Vou poder voltar a fazer isso. Vou pegar outras doenças, mas essa não. Posso perder a língua, mas não vou pegar corona. Posso. Eu fico brincando disso porque o Dante já literalmente fez isso. Tipo, o papo deu olhar pro lado e assim, Dante, o que você tá fazendo? E ele tava lambendo o corrimão de uma escada rolante do shopping. Pegou o quê? Síndrome do mão e pé boca. O Noah também, mas não pegou nada não. Acho que o demônio ali é mais forte. Tem ali o fator... E mais imunidade. Né? A imunidade ali é mais forte. Demoníaca. Bom, minha gente... Quem joga RPG é resistência à magia. Que dá o nome. Eu achei que era uma metáfora, mas eu não quis perguntar. Ficou com medo. Mas olha, a gente ainda tem algumas perguntas aqui. De novo, vamos encerrar essa pauta e a gente pode retomar esse assunto aqui, porque eu acho que rende muita coisa mesmo. E aí é mais uma desculpa pra gente chamar o Fred de novo aqui, se for o caso. Mas agora... a gente vai encerrando isso daqui, vamos seguir pro nosso bloquinho de indicações supimpas, porque a noite não é uma criança e eu preciso dormir também. Indicações supimpas! Então vamos lá, no bloquinho de indicações supimpas de hoje, eu quero dar uma indicação. Eu sei que é uma indicação velha, eu sei que, se eu não me engano, alguém já fez essa indicação aqui, há muitos anos atrás. Mas é aquela coisa assim, eu agora descobri isso. Eu agora estou vendo isso. E a gente tá, principalmente eu e a Anne aqui, a gente tá numa retomada de ver séries que a gente não via há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Acho que essa coisa da Disney Plus, de ver Wanda e depois ver Loki, a gente retomou esse gosto de ver séries que a gente não tava mais Mas já tanto. conseguiram completar a 6ª ou 7ª vez que vocês viram Sobrenatural? Ainda não. Pô, tá lá. A gente interrompeu na 5ª temporada. O terceiro looping. Então parou quando devia ter parado mesmo. Tá bom. Cheguei. Pois é, o fim real, né? Só durou 10 anos a mais. Mas então, e a Anne, assim, principalmente, ela tem demonstrado uma resistência ainda maior a séries de comédia. Eu adoro dar risada, então pra mim sempre foi muito fácil. Pra ela sempre... Ainda mais séries que envolvem um pitaco ali de, sabe, vergonha alheia, né? Então, assim, ela fica um pouco resistente. Mas a gente conseguiu dar entrada pra conhecer e agora a gente tá viciado e apaixonado em assistir Brooklyn Nine-Nine. Nossa, Brooklyn Nine-Nine. É muito maravilhoso. Eu adoro demais aquilo ali. A gente já tá, sei lá, na 4ª temporada. Acho que só tem 6 até agora. A gente já tá triste que vai acabar daqui a pouco a nossa maratona. Mas, assim, é um troço velho, mas vale muito a pena assistir. Eu porque parei é uma comédia... pra não encerrar, pra ter episódio pra ver se bateu uma bad muito difícil. Eu esperei. Bom. Eu escolhi esperar, né? Eu escolhi esperar. Mas olha, é uma série muito boa. Tem o Terry Crews, né, que é um cara que eu adoro de paixão. Inclusive, as coisas que ele faz fora da carreira de ator são muito boas. Não é só o fato dele ser gigantesco, forte e maravilhoso, mas as coisas que ele tem falado, inclusive, sobre masculinidade são muito legais de se ouvir. Mas sério, fazia tempo que eu não dava risada gostosa sem me preocupar de puto, o cara mandou aqui essa piada aqui, não, e dá bons exemplos ali de masculinidade e quebra muito o estereótipo, inclusive. Eu acho que vale super a pena vocês assistirem. Minha única ressalva, assim, tava até conversando com a Anne ontem, se não me engano, de como que todo mundo faz muito sentido naquela série ali, todos os personagens, e a gente tá naquele momento, eu não vou dar spoiler, mas enfim, a gente percebeu que talvez de todo o elenco, a única personagem que a gente não gosta muito é da Gina. Vocês assistem, vocês sabem quem é a secretária lá do capitão. Gente, eu sou apaixonado por ela. Meu Deus, ela é uma das melhores personagens da série inteira. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente não gosta? Porque
os outros têm as suas coisas que são engraçadas, não sei o que e tal. Ela, tipo, na maior parte do tempo, ela só é escrota com as pessoas. Gente, e aí eu fico assim, mas ela tá sendo muito, escrota? ela não é escrota. Por quê? Por que Ela só é escrota? cínica. Ah, é verdade, ela só é, né? Não, mas assim, mas eu acho que ela Porque tem... ela só debocha das pessoas, sabe? Mas então ela não eu fico só meio assim, debocha, cara. ela tem um carinho, ela então, tem... ela ajuda muita gente sem a exigência do pedido. É verdade. Ela faz tem as uma coisas generosidade. simplesmente Ela é por generosa. fazer. Mas sabe o que ela é? Ela é o Luciano Huck. Ela, antes de ajudar, ela humilha. Entendeu? Ela passa o episódio inteiro espizinhando a pessoa pra no final falar, resolvi seu problema aqui, toma aí. Aí dá aquele... Então, tipo assim, pô, cara, não precisava ser escroto. Ó, lá, a Luísa e o Hipólito falou aqui também. Eu também não gosto da Gina. Cara, a Gina, então, temos pra mim, movimento. ela e o personagem principal, eu esqueço o nome deles, tá? O Peralta? Principal, eles, pra mim, levam o bagulho. Até porque, cara, eu não sei se é uma vocês sabem que eles são, combinação de eles todos, são cara, é uma amigos de combinação. infância É tipo de Friends. verdade, né? Tudo bem equilibrado. Não, vocês sabem que eles são muito amigos de equilibrado. infância real, da real mesmo. Eles se conhecem desde, sei lá, 8 anos de idade. Entendi. Agora, o Hoyt pra mim também é muito bom. Eu estou gargalhando nesse momento. E o cara, tipo... É muito bom isso, Pave cara. do Colosso. Então, Muito assim, bom, não, maravilhoso. não tem ninguém ruim nesse Não tem. seriado. Tem episódios que um tá melhor que o outro e tudo mais, mas no geral eles são muito constantes. Isso assim. é uma outra coisa boa dessa série que eu preciso levantar também essa questão. As pessoas têm uma mania hoje em dia de fazer grandes arcos e coisas incríveis e, meu Deus do céu, do negócio. Aí você pensa uma minissérie. Esse é um arquinho, Cara, arquinho. a maior parte dos negócios se resolve no mesmo episódio de 20 minutos. É só isso que eu preciso. Eu tenho um tempinho aqui, eu vou ver o negócio. É um crime, o cara resolve o crime, não tem outro negócio do crime, do não sei o quê. Às vezes tem um negócio que se demora aí por uns 2, 3 episódios. E que normalmente é quando fica chata a temporada. Aí volta pro normal. Aí você existem fica, as legal. temporadas mais novas. Tem alguns arcos, assim, tipo, os 3 últimos episódios Não vai dar spoiler. os 3 últimos episódios juntam com o primeiro e o segundo episódio da outra temporada. Ok. Aí, tipo, um arco pra fechar uma conclusão. Cliffhanger. Um cliffhangerzinho da vida e tal. Mas pra mim, as melhores paradas que tem neles é, tipo, quando um personagem que apareceu no, sei lá, terceiro episódio aparece no Ele 20º. volta. Aquele ladrão de carro. Meu Deus, eu amo aquele cara. Meu Deus do céu, eu amo aquele cara. Pontiac, alguma coisa. Eu esqueci o nome. Ele é fantástico. Só de lembrar. Agora, tem uma das coisas que eu mais amo também nessa série, que é o fato que eles criaram uma tradição. É a tradição dos episódios do Halloween, cara. Pelo amor de Deus. muito bom. Que troço maravilhoso aquilo dali. É muito bom. Então, eu tô vendo que o Tadeu tá desconcertado porque ele não tá entendendo porra nenhuma. Tadeu, só assiste. Só vai que tu vai se amarrar também. Vai lá que tu... Eu tô aqui, ó, tipo, sorrindo, Eu já percebi. acenando. Eu já percebi. É 20 Então você tem um dever minutos, de é uma casa. vantagem tremenda. Você tá morrendo, você tá E torto. não precisa nem assistir em ordem. Se passar na TV, também pode parar pra Tipo assistir. Chaves. Eu, muitas vezes, assistia ponto meio aleatório. E te falar, pode ser uma série de comédia, mas é a série de comédia que traz da melhor forma e às vezes das formas que mais machucam os assuntos que têm que ser tratados. Assim, pra mim, disparado, o episódio sobre racismo que eles têm assim, é muito de longe foda. o melhor episódio que tem. É muito foda. Assim, tem muitos episódios muito bons. Esse, o segundo não chega perto dele, mas esse é muito bom. Tem muito episódio foda. Os episódios sobre homofobia, os episódios sobre sexismo, todos eles são fodas. O de racismo é absurdo. Vou assistir. E esse é um negócio que você tá vendo, tá dando risada, e de repente, pá, uma crítica social, você olha pra ele assim, caraca, os malucos mandaram uma dessa, porra, que maneiro. E você fica, caraca, que série maneira. Então, Tadeu, até a próxima gravação você tem que assistir, comentar, dar o seu veredito. Tá ótimo. Não, essa coisa de fazer humor e pensar, gosto, inclusive, @Tadeu França. Sigam Aí, tá lá, vendo? que é sobre isso. Pode, inclusive, te dar mais ideia também pra fazer verdade, outras pautas. Pensei nisso. Vamos lá, então. Fred, tem Posso algum... Não, você não. Não posso ir. Vamos chamar o convidado primeiro. Para com É uma isso. convidada. Olha, eu tenho uma indicação que é um livro que eu tô gostando muito e que tem me ajudado a repensar algumas coisas, inclusive, por exemplo, de estudos famosos dentro da psicologia social, que é o livro Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman.
é um livro que ajuda você a perder, ou pelo menos reconsiderar, uma visão cínica e cética e pessimista que a gente tem da natureza humana, e ele faz questionamentos e truca crenças, filosofias muito fortes que embasam a ideia de que seres humanos são intrinsecamente perversos ou ruins ou coisas do gênero, e cara muito bom, assim. É um livro bem gostoso de ler e tem muita informação, muita pesquisa, muito embasado. O cara é um historiador muito eficiente. Humanidade, uma história otimista do homem. Já estou aqui abrindo para já deixar aqui reservado para poder dar uma olhada. Muito importante isso. Vai lá, ô Vitor, fala aí o que você ia falar. Eu vou dar minha indicação, que é da mês passado, mas eu faltei tantas aulas aqui, né? Que porra, até acumulou aqui. Vou dar só isso aqui. Então, tem um podcast maravilhoso que, pra quem se lembra de muitos anos atrás, mistura Café com Bobagem e política. Alguém se lembra do Café com Bobagem? Era um programa de rádio? Sim, passa maravilhoso. na Transcontinental, que é uma rádio aqui de São Paulo. Ainda passa? Ainda existe? Eles têm um horário deles aqui que... Aí tem um cara lá que imita o Atena e aí apresenta as músicas. Eu não sei como é que é hoje, mas na década de 90, quando eu ouvi, que eu tinha até um CD do Café com Bobagem, que era maravilhoso. Então, era muita bobeira. E também mistura política. É o podcast Medo e Delírio em Brasília. Ah, sim. É um podcast maravilhoso. O texto é do Pedro Daltro, Medo e Delírio em Brasília. O texto é do Pedro Daltro e a produção do Cristiano Botafogo. Cristiano Botafogo, te pedi pra seguir no LinkedIn, você nem deu um joinha. Nossa. Olha a mágoa. Olha a mágoa. Mas é maravilhoso o episódio. É muito bom. Você passa raiva junto, né? Ele até fala, bora passar raiva? Bora. E você passa realmente muita raiva junto, mas pelo menos você ri um pouco. E é um texto muito inteligente e tem musiquinhas maneiras. Musiquinhas que colam e você fica por dentro de uma maneira mais fácil, eu diria, porque eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar diversas questões. Por exemplo, a CPI, né? Todas as pessoas vindo e tudo mais. Ele estrutura de uma maneira muito simples e rápida o que está acontecendo e você consegue acompanhar melhor. Eu achei maravilhoso. São podcasts curtos, de meia hora, saem quase todos, duas ou três vezes na semana e, é muito bom. É isso aí. Boa. Medo e Delírio em Brasília. Bora passar raiva. Já que você falou, inclusive, de acompanhar a CPI, vou dar minha dica aqui de como que eu consegui acompanhar a CPI quando tava rolando aquele, né, todas aquelas coisas de chamar o cara pra falar mentira e não sei o quê. Eu usava muito o canal do Meteoro. Eles faziam resumos ótimos. Então vale a pena também acompanhar por lá. O canal do Meteoro também é muito bom de uma forma geral, né? Eu acompanho pelo Meteoro também. Conheci não. Mas eu tenho não sei o que é Meteoro. Uns problemas de direcionamento com o Meteoro. Eu sei. Já tem pessoas que têm... Eu acho eles muito aqui, ó, no meio, aqui, ó. Pra mim eles estão muito no meio. Tinham que estar mais pro outro lado aí, ó. Gostaria que tivesse mais do seu lado. Eu tô espelhado. Aí eu faço assim pra ir pra esquerda na tela ali, ó. Mas pro propósito que eu busco de me informar sobre a CPI, pelo menos por enquanto tá atendendo. Então vale a pena vocês conhecerem aí e ver se te atende. Eu acompanho por eles, mas o meu problema com eles... Eu acho que eles têm, na hora que eles estão falando da CPI... eles acabam emitindo opiniões que te direcionam pra uma coisa que não é legal. Eles fazem umas piadas que... Ok, pra ser alívio, né? Pra ser engraçado, mas aí às vezes são umas paradas que não bate, entendeu? Se é pra ser jornalístico, tenta ser mais jornalístico do que humorístico. O humorístico tem as pitadas de humor no negócio, mas o problema é que eles tentam colocar mais humor do que o direcionamento jornalístico de informação, às vezes. Isso me deixa meio... Ok, está registrado. Você tem alguma outra indicação? Ou você só veio criticar o Meteoro mesmo? Vim só criticar o Meteoro. Tá bom, então. Tadeu, é contigo. Sou eu. Bom, eu vou indicar aqui o perfil e o evento @Conferência de Paz, que vai rolar do dia 9 ao dia 13 de agosto, do qual, né, a gente vai falar sobre paternidade em evolução, e este moço que vos fala é um dos convidados das pessoas. Pare com isso, é uma das estrelas que compõe essa constelação. Podemos falar assim, né, que eu sou uma das estrelas. O que eu vou fazer? Não sei, mentira, eu vou participar de uma...
vou participar de uma live, vou ter um encontro. Inclusive, eu acho que o Thiago que tá aqui, ele tá lá. Roberto? Aí, Tadeu, Thiago Silva, aqui dos apoiadores supimpas. A gente vai fazer uma live aí. Então, de 9 a 13 vai ter vários encontros. Então, tem o Gigante Léo, tem a Andressa Reis, tem o Niltinho, tem a Aline Barbosa, Gabriela Brown, Beto Bigatti. Vários perfis legais que estão sendo confirmados aí dessa conferência, com bate-papos, falar de paternidade em evolução. E o arroba deles, para você saber mais, @Conferência de Pais. Aí você segue lá para se informar mais sobre a inscrição, enfim. É online e gratuito. Demorou. Só responder aqui ao Pai Bilito rapidinho, se ele tá perguntando do Brooklyn Nine-Nine tem Netflix. É isso aí, é só ir lá. Inclusive, eu lembrei que o Vitor falou de podcast. Vamos lembrar aqui que vocês também têm que ouvir o podcast do Fred, não é verdade? Que é um podcast. Que é um podcast. Inclusive, no início da conversa, o Ney aqui se pronunciou, falou: se tem capa de vitrine, sou eu que faço, é podcast. Então ele deu o veredito aqui. Mais uma métrica que eu não tinha me dado conta, mas faz sentido. O Ranger Verde toca flauta, só que se o Ney quiser, vai tocar fagote e ninguém pode impedir. Galera, se tem bico de pato, pé de pato, pena de pato, eu acho que é podcast. Se o Ney deu outro testado científico que é um podcast, é um podcast. Até pra você também ouvir, o Fred, a Mirella antes também ela tinha comentado aqui, falou: olha, nossa, tô amando o podcast do Fred, de manhã ainda na cama e respirando. Olha só que coisa bonita. A Tami também tinha colocado mais cedo, eu quero registrar isso aqui porque é muito legal. Puxando o saco do convidado, quem nunca, não é verdade? Depois de deixar os filhos na escola, vou para o parque sentar na grama ao sol, quando tem sol, ouvindo Fred. Tem feito um bem enorme. Meu Deus, isso é o quê? Isso é um objetivo de vida. Sol, grama, Fred. Que vida, hein? Só faltou água. Ou seja, basicamente é o quê? Na praia, na chuva, ou na fazenda, ou numa casinha de sapê com Fred. Então é um terceiro dado científico que é um podcast. Gente, é um podcast. Sol, grama, Fred em paisagem bonita, tá? Eu já imaginei a novela A Viagem. Tipo, é isso, quando a Diná tá no céu, na grama, um gramadão ali, ouvindo um Fred ali, dando as palavrinhas com essa voz. Gente. A ascensão, né? Você, antes de escutar, você tá num umbral e aí você vai saindo de lá pra ir ao céu. Não tem um medo e delírio em Brasília? É paz e desejo em Ilhabela. Nossa. Que é isso? Esse é o nome correto, exatamente, tá entendendo? Exatamente. Então, o podcast sobre a vida, reflexões contemplativas, vai lá. É um podcast. Pronto, conseguimos. É um podcast. A gente só fez esse programa aqui pra conseguirmos extrair isso do Fred, né? Pra ele conseguir, né, concretizar isso. Mas muito bem, então estamos chegando aqui a mais um fim de programa. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa nossa conversa. Queria agradecer mais uma vez nosso amigo querido Fred por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, sempre um prazer imenso. O Tadeu mal consegue se conter aqui na sua fanboyzice, cringe, mas é fanboyzice, né? Gente, pela primeira vez eu tô num episódio com uma pessoa linda nos quadradinhos. Tipo, poxa vida, que legal. Caramba. Nossa, que legal aí. Isso, né? Nem dá pra votar ainda. Então, gente, talvez o Tadeu, talvez no próximo episódio, ele realmente tem que se retirar do podcast, mas isso não tem nada a ver com o que foi dito agora, tá bom? É que você, Thiaguinho, vírgula, você tá além das questões da beleza. Opa, aí, você transcende, entendeu? É uma forma educada de chamar o cara de feio, né? Você é bonito por dentro. Isso. Não é? Eu entendo. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Mas olha, Fred, palavras finais aí, como é que as pessoas podem te acompanhar, te encontrar? Vai lá, dá seu recado. Olha, apesar de ter parecido um episódio onde a gente tava se lamentando,
a gente não deve perder a fé e a esperança nas pessoas. A gente, dentro das nossas redes de possibilidades, eu também vi coisas muito bonitas, muita resistência, muito sacrifício, muito trabalho coletivo, então a gente nem pode desconsiderar isso também. Se quiser me encontrar nas redes sociais, o Instagram, Fred Matos com 2 T's, e lá você vai ter todas as indicações de YouTube, blog, podcast e, se você quiser, livro, tá tudo por lá de informação. Pôster da Capricho pra colar no armário não tem? Pôster. Poxa vida. Colar no teto assim, né? Pra você dormir. Reflexões contemplativas vendo o Fred de sunga no seu teto. Papel de Isso carta, aí é o pacote não tem? premium. Poxa vida. Vou pensar em papel de carta, resgatar. Não, o pessoal tá falando que eu comi bola aqui, que eu falei que não tinha ninguém bonito. Falando dos hosts, tá, pessoal? Elisama é maravilhosa, gatíssima. Mas falando dos hosts, ei. Ele só tá criticando a gente, tá? Tudo bem, não tem problema não. Oh. Mas olha, gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Se vocês curtirem e quiserem que a gente tenha mais uma retomada aí nesse assunto, que é super importante. Se isso fez bem pra vocês ouvir, né? Se sentiu talvez representado ou conseguiu se ver nesses desabafos que a gente fez aqui, manda mensagem pra gente no tricodepaz@paizinho.com. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boas semanas, pipa. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, ladies and Jennifers. Beijão, um abraço, até a próxima.